Veja essas exuberantes florestas de coníferas e tundra. Que país maravilhoso! Você pode ter pensado erroneamente que se trata do Canadá, mas não é. É a Antártica, mas 34 milhões de anos atrás. Então, o que faz com que a Antártica seja tão gelada hoje? Acontece que uma combinação de queda nos níveis de dióxido de carbono e algumas mudanças tectônicas desempenharam um papel importante na transformação desse paraíso sem gelo no continente gelado que conhecemos agora. Há cerca de 50 milhões de anos, as concentrações de CO2 eram altíssimas, oscilando em torno de 1.000 a 2.000 partes por milhão. Mas à medida que esses níveis caíram, as temperaturas globais começaram a cair, abrindo caminho para as poderosas camadas de gelo que mais tarde tomaram conta da Antártica. Enquanto o mergulho de CO2 acontecia, a atividade tectônica também fazia sua mágica. A grande divisão entre a América do Sul e a Antártica abriu a passagem de Drake, que criou a corrente circumpolar antártica. Essa poderosa corrente agiu como um segurança, impedindo que o ar quente e as correntes oceânicas invadissem a festa antártica e ajudando a manter as coisas bem geladas. Se você confundir Austrália e Antártica, não está tão errado assim. Esses dois continentes costumavam ser um só. Se você confundir Áustria e Austrália, é mais complicado. A propósito, não caia nos mitos e memes da internet. Não há um helpdesk na Áustria especificamente para pessoas que pretendiam voar para a Austrália. Agora, dê uma olhada nesta magnífica praia rosa australiana. Ela é preciosa, e não em um sentido figurado. Essas misteriosas areias rosadas são, na verdade, granada, e ela é amplamente utilizada em joias. Geólogos estudaram essas areias e chegaram à conclusão de que a granada contida nelas é mais antiga do que as montanhas locais. Isso não faz sentido, certo? De fato, faz. Veja bem, a Austrália não costumava ser esse continente tão isolado como é agora. Há muitos milhões de anos, a Austrália e a Antártica faziam parte do supercontinente Gondwana. E a erosão glacial liberou a granada, que acabou chegando à praia. Essas areias se formaram quando a Austrália do Sul era plana e fria, muito antes do surgimento das montanhas. A maior parte da granada é levada pela água, mas esse lote tem uma história rica, remontando a rochas glaciais nos montes transantárticos. Portanto, essa areia rosa vem de uma antiga cadeia de montanhas escondida sob o gelo da Antártica. O gelo da Antártica não esconde apenas pedras preciosas como a granada. Se você procurar melhor, poderá encontrar edifícios inteiros. Parece loucura, mas foi exatamente isso que um explorador britânico fez. Seu nome é Chris Brown e ele descobriu um prédio inteiro sob o gelo. Ele estava viajando para o polo de inacessibilidade e tudo começou com um problema. Chris e seu filho estavam com um avião quebrado. De repente, eles avistaram um busto solitário aparecendo na neve. Esse lugar era uma antiga estação meteorológica. Apesar das condições congelantes, Chris e seu filho Mika se divertiram muito explorando. Chris está em uma missão para conquistar todos os 7 polos de inacessibilidade terrestres e, até o momento, já conquistou 5. Acho que você já sabe que a Antártica é o maior deserto da Terra, muito maior do que o Saara ou de Gobi. Ainda assim, apesar de ser o continente mais seco da Terra, ela possui uma cachoeira muito estranha. Situada nos hipnotizantes vales secos de McMurdo, ela tem 5 andares de altura e parece estar jorrando sangue. Seu nome é Cachoeiras de Sangue. Ela pode parecer estranha e até mesmo assustadora, mas sua natureza pode ser facilmente explicada. A água que cria essa cascata carmesim já foi um lago salgado, mas com o tempo ficou isolada do mundo exterior quando as geleiras se formaram sobre ela. Agora, essa água antiga, que fica a 400 metros abaixo da superfície, aumentou seus níveis de sal para 3 vezes mais salgada do que o oceano. Essa água salgada também está carregada de ferro e não recebe oxigênio ou luz solar. Quando a água rica em ferro escorre por uma fenda na geleira e encontra o ar, ela enferruja, tornando-se vermelha escura. Você pode ter ouvido erroneamente que nenhuma espécie de inseto pertence à Antártica, mas isso não é exatamente verdade, pois há um pequeno mosquito da Antártica vivendo lá. Além disso, há algumas aranhas também. Essas não são as aranhas comuns que ficam nos cantos mais escuros de seu apartamento. São criaturas à espreita na escuridão fria do fundo do Oceano Antártico. Essas pequenas aranhas marinhas são, na verdade, artrópodes e podem chegar a cerca de 50 centímetros. Como se isso não fosse bizarro o suficiente, elas também respiram por pequenos orifícios em suas patas. Pergunta rápida: qual é a cor que você mais associa à Antártica?
tenho certeza de que é branca. Essa também é a minha associação. No entanto, a Antártica pode se parecer com uma fatia de melancia. Essa neve colorida é cortesia de uma pequena alga resistente chamada Chlamydomonas nivalis. Quando as coisas começam a esquentar durante o verão antártico, essas pequeninas liberam seus esporos vermelhos e verdes vibrantes, pintando a neve com cores selvagens e divertidas. Mas é melhor ficar longe, pois essa neve não é apenas uma visão bonita, ela também é tóxica e definitivamente não é comestível. Procurar fósseis é sempre muito divertido, mas quando se está em um dos locais mais remotos do planeta, isso se torna ainda mais empolgante. Recentemente, uma equipe diversificada de cientistas encontrou o filão principal, concentrando mais de 1 tonelada de fósseis de vida marinha antiga, dinossauros e pássaros do final do período Cretáceo, cerca de 71 milhões de anos atrás. Sua aventura começou com um voo para a América do Sul, seguido de uma caminhada de 5 dias pela infame passagem de Drake. Ao chegar à Antártica, eles montaram um acampamento usando helicópteros e barcos infláveis. Você deve estar pensando, por que cavar na Antártica com todo aquele gelo? Bem, acontece que há lugares onde rochas aparecem, dependendo da estação do ano. A equipe foi para a ilha James Ross, localizada na Península Antártica, e foi para lá durante fevereiro e março. Essa é uma das poucas partes da Antártica onde as rochas ficam expostas no verão. E essas rochas podem ser da época dos dinossauros. A expedição foi um sucesso, pois foi descoberta mais de 1 tonelada de achados notáveis. Em seguida, os fósseis seguirão para o Chile antes de chegarem ao Carnegie Museum of Natural History de Pittsburgh. Entre as descobertas foram encontradas relíquias que datam de cerca de 71 milhões de anos, além de algumas com cerca de 67 milhões de anos, incluindo muitos caracóis, moluscos e várias criaturas marinhas. Puxa! Olhe para esse verme marinho assustador. Ele poderia viver em Los Angeles e ser uma estrela em um filme de terror, mas prefere chamar as águas geladas do Oceano Antártico de seu lar. Esses vermes podem crescer até 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, mas não se deixe enganar por seu exterior assustador. Pesquisas sugerem que eles podem, na verdade, ser super-heróis disfarçados, desempenhando um papel vital para manter os ecossistemas em movimento. Agora, está vendo aquela cabeça? Não é realmente uma cabeça, é apenas uma garganta retrátil que ajuda essa criatura dentuça a devorar suas refeições. A Antártica tem muitos bichos assustadores para oferecer. Deixe-me apresentá-lo à estrela de pena de morango da Antártica. Mas ela não é como o Patrick do Bob Esponja. É mais como uma criatura das profundezas do mar, saída diretamente de um filme de terror. Imagine isso, 20 braços ondulados, alguns com até 20 centímetros de extensão, todos enfeitados com essas pequenas protuberâncias bizarras. De fato, é de arrepiar. Em 2014, cientistas enterraram 34 monitores sísmicos na neve da plataforma de gelo Ross, que é enorme. Pense nela como uma placa de gelo do tamanho do Texas que está congelando sobre o Oceano Antártico. Essas pequenas e inteligentes máquinas captaram um zumbido quase ininterrupto. Embora nossos ouvidos humanos geralmente não consigam captar esses sons de baixa frequência, os cientistas fizeram sua mágica e os tornaram audíveis para nós. Eles até compartilharam um áudio assustador online. Um glaciologista da Universidade de Chicago diz que se você pudesse ouvir essa vibração, ela soaria como um enxame de cigarras tomando conta do quintal no final do verão. Mas esses exploradores de geleiras não estavam tentando captar músicas assustadoras. Na verdade, eles estão em uma missão para monitorar a plataforma de gelo Ross, porque as coisas estão esquentando, literalmente, e o gelo está derretendo mais rápido do que sorvete em um dia quente. As plataformas de gelo são como os plugs de segurança da Terra, impedindo que todo esse gelo maciço afunde no oceano. Então, o que exatamente está fazendo todo esse barulho? É provável que sejam apenas ventos fortes batendo nas dunas de gelo, criando um tipo de vibração natural. Em 2011, cientistas do Chile encontraram um fóssil de aparência estranha na Antártica que parecia uma bola de futebol esmagada. Por quase 12 anos, a rocha ficou em uma prateleira no Museu Nacional de História Natural do Chile, sem nenhum rótulo específico. Ela foi chamada de A Coisa no museu, porque parecia ter saído de um filme de ficção científica. Quando os cientistas finalmente colocaram as mãos no estranho fóssil, descobriram que se tratava, na verdade, de um ovo gigante de casca mole de cerca de 66 milhões de anos atrás. Esse ovo tem mais de 28 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura.
Um ovo de galinha comum tem apenas 6,35 centímetros de comprimento e um ovo de avestruz tem quase 15 centímetros para fins de comparação. Assim, a coisa ganhou o título de maior ovo de casca mole já encontrado e o segundo maior ovo de qualquer animal que conhecemos. O único ovo maior já encontrado foi o do extinto pássaro-elefante de Madagascar, que tinha 1,5 vezes a altura de Michael Jordan. O pássaro, não o ovo. O ovo da Antártica também é especial porque é o primeiro ovo fóssil encontrado nessa parte do mundo. Portanto, quem o deixou lá deve ter sido uma grande criatura, provavelmente um réptil marinho gigante que viveu há muito tempo, como um mosasauro. Isso é surpreendente porque a maioria dos cientistas achava que essas criaturas nem sequer botavam ovos. Portanto, essa descoberta pode mudar o que sabemos sobre elas. O ovo também é único porque tem uma casca fina e não tem poros, o que é totalmente diferente da maioria dos ovos de dinossauros. Na verdade, ele se parece mais com os ovos de lagartos e cobras, mas veio de uma criatura gigante relacionada a esses animais. Nenhum dinossauro ou réptil voador conhecido daquela época e lugar era grande o suficiente para botar um ovo tão grande. Portanto, deve ter sido um mosasauro, afinal, mas não podemos ter 100% de certeza. Os cientistas trabalharam muito e estudaram 259 tipos de répteis vivos, como lagartos e cobras e seus ovos. A partir disso, eles descobriram que a mãe que pôs o ovo provavelmente tinha pelo menos 7 metros de comprimento, sem contar a cauda. Durante o final do período Cretáceo, essa parte da Antártica pode ter sido como um berçário. Os paleontólogos encontraram ossos de pequenos mosassauros e plesiosauros na mesma área, juntamente com ossos de animais adultos. Arqueólogos noruegueses fizeram outra descoberta legal, mas literalmente encontraram dezenas de flechas que estavam escondidas no gelo há 6.000 anos. Elas estavam derretendo de um grande bloco de gelo nas altas montanhas, cobrindo uma área do tamanho de 45 campos de futebol. Nos anos 2014 e 2016, quando os verões eram muito quentes, os cientistas foram a uma mancha de gelo chamada Langfone para dar uma olhada. Eles também encontraram muitos ossos e chifres de rena no local. Algumas das flechas estavam inteiras e outras em pedaços, juntamente com 5 pontas de flechas ao redor da área de gelo derretido. Esse número de flechas é maior do que o encontrado em qualquer outro local congelado do mundo. Algumas das 68 flechas encontradas datam do período Neolítico e as mais recentes são do século XIV da Era Comum. O gelo é como uma máquina do tempo perfeita, que pode preservar o que quer que acabe lá em uma condição quase perfeita. Langfone ficou famosa como um dos primeiros locais de manchas de gelo depois que um caminhante local encontrou um sapato de couro de 3.300 anos bem próximo à sua borda. Os cientistas estão estudando lugares como esse para entender como as pessoas usavam esses locais e como as manchas de gelo da Noruega à América do Norte mudaram ao longo do tempo. Era uma vez, há cerca de 32.000 anos, para ser exata, um esquilo que enterrou algumas sementes perto de um rio na Sibéria. Será que sou o único que está sentindo vibrações da Era do Gelo? De qualquer forma, essas sementes pertenciam a uma planta com lindas flores brancas. Milhares de anos depois, um grupo de cientistas encontrou essas sementes enterradas profundamente no solo congelado, tão abaixo quanto a altura de um prédio de 12 andares. As sementes estavam cercadas por gelo e ossos de animais como mamutes, bisões e rinocerontes lanudos. As sementes maduras haviam sido danificadas, talvez pelo esquilo, mas algumas das sementes mais jovens ainda tinham partes boas de plantas dentro delas. Os cientistas as retiraram cuidadosamente e as colocaram em pequenos recipientes para ajudá-las a crescer. E aqui vem a parte mais legal. Eles conseguiram cultivar as plantas. Suas flores tinham um formato um pouco diferente das flores da mesma planta que cresce hoje. Depois de um ano, a planta da era glacial até criou novas sementes. Com base nisso, os cientistas sugeriram que o permafrost poderia ser um depósito de um pool genético antigo e que poderíamos encontrar espécies extintas lá e trazê-las de volta à vida. Os cientistas de um navio quebra-gelo na Antártica estavam procurando baleias, mas encontraram algo muito mais incomum. A câmera atrás do navio, que é tão pesada quanto um carro, detectou 60 milhões de ninhos de peixes-gelo no fundo do mar de Weddell. Os ninhos estavam localizados a cada 25 centímetros em todas as direções e cobriam uma área de 240 quilômetros quadrados, que é um pouco maior do que toda a cidade de Washington, D.C. A colônia tinha até uma borda distinta, que era uma linha na areia.
Os cientistas estavam na área porque estavam estudando um ponto especial no oceano, onde a água era um pouco mais quente do que a água ao redor. Nessa água mais quente, eles encontraram pequenos animais chamados zooplâncton perto do topo. Quando os jovens peixes-gelo eclodem, eles nadam até essa área para comer o zooplâncton antes de voltar para o fundo do mar para crescer e ter seus próprios filhotes. Como havia muito alimento, fazia sentido ver peixes-gelo nessa água quente. Mas eles não esperavam encontrar um número tão grande de ninhos de peixes-gelo, muito mais do que qualquer um já havia visto antes. O Antarctic Heritage Trust da Nova Zelândia encontrou alguns negativos de fotos antigas em uma cabana na Antártica. Eles revelaram ser imagens exclusivas da Ross Sea Party. Essa foi uma famosa expedição fracassada liderada por Ernest Shackleton. Ele queria ser a primeira pessoa a cruzar a Antártica por terra, do Mar de Weddell ao Mar de Ross, passando pelo Polo Sul. Mas as coisas deram errado quando o navio deles, o Aurora, foi lançado ao mar. Eles tiveram que usar a cabana de outro explorador, o capitão Robert Falcon Scott. Seu objetivo era ser a primeira pessoa a chegar ao Polo Sul, mas infelizmente ele também não conseguiu. Os negativos eram feitos de nitrato de celulose e foram encontrados presos em uma pequena caixa. O fundo levou os negativos de volta para a Nova Zelândia, onde os separou cuidadosamente e descobriu 22 imagens ocultas. Muitas das fotos estavam danificadas, mas o fundo ainda conseguia reconhecer alguns lugares familiares ao redor de McMurdo Sound, uma área bem conhecida na Antártica. Ninguém sabe ao certo quem tirou as fotos. Em dezembro de 2021, alguns cientistas notaram uma estranha marca na plataforma de gelo Larsen, uma gigantesca camada de gelo na costa leste da Antártica. Eles pensaram que poderia ser um rio correndo sob o gelo, então perfuraram mais de 487 metros para verificar. Eles esperavam encontrar água, mas não esperavam ver que a água estava cheia de pequenas criaturas que se moviam rapidamente, chamadas anfípodes. Os cientistas também descobriram que a água do rio subterrâneo tinha camadas incomuns de correntes que se moviam em diferentes direções, o que eles ainda não entendem completamente. Outra coisa surpreendente aconteceu durante a pesquisa. No dia 20 de dezembro do mesmo ano, um vulcão entrou em erupção em Tonga e as ondas de pressão da erupção foram detectadas no rio gelado da Antártica. Isso mostra como tudo em nosso planeta está conectado, mesmo nos lugares mais distantes. Olhe para essa rocha. À primeira vista, parece uma rocha comum e sem graça, como as que você pode ver ao caminhar pela praia. Sua cor não se destaca e seu peso é bastante regular, cerca de 2 quilos. Mas tudo muda quando você fica sabendo que essa rocha nasceu em Marte, viajou até a Terra e acabou na Antártica. Agora a história parece muito mais fascinante. Então, vamos descobrir os detalhes. A pesquisadora Roberta Score, que trabalhou no projeto ANSMET, sigla para Antarctic Search for Meteorites do programa Denver Antarctic, encontrou esse meteorito em 1984. Se você quiser decifrar o nome do viajante espacial, posso ajudá-lo. O nome vem do local onde o cientista o viu, Allan Hills, na Antártica. Daí o ALH. Além disso, temos o ano da descoberta e o número da amostra. Se você acha que Roberta pegou a rocha e exclamou algo como "Uau, estou segurando um pedaço de Marte", vou ter que desapontá-lo. No início, não estava totalmente claro de onde veio o meteorito, e uma coisa confundiu ainda mais os pesquisadores. O meteorito era muito diferente de outros grupos de meteoritos encontrados em nosso planeta. Ok, mas então como eles finalmente descobriram que era um visitante de Marte? Foi tudo graças a traços de gás semelhantes aos que compõem a atmosfera do planeta vermelho. Ficamos sabendo de sua composição graças à corajosa Viking Lander, que realizou as análises necessárias in situ em 1976. De qualquer forma, voltemos à nossa descoberta rochosa. Ela é realmente muito especial, e não apenas porque a rocha veio de muito, muito longe. Entre os vários milhares de meteoritos encontrados na Terra, apenas uma centena provavelmente veio de Marte. E mesmo assim, o nosso ALH 84001 é diferente e parece fazer parte de um grupo separado. Então, vamos voltar ao passado e acompanhar a história de vida desse viajante cósmico. É provável que essa rocha tenha se formado há cerca de 4 bilhões de anos em seu planeta natal, o planeta vermelho. Um dia, que não era muito diferente dos outros, acabou mudando a vida dessa rocha pacífica.
Um impacto meteórico a catapultou para o espaço e ela começou sua própria jornada como um pequeno asteroide. Naquela época, era muito maior do que no momento da descoberta na Terra. Em determinado momento, nossa rocha ALH chegou perto da Terra e, quem sabe, provavelmente decidiu dar umas voltinhas por ali ou algo assim. Foi assim que há 13 mil anos terminou sua jornada espacial colidindo com nosso planeta. No momento, esse fragmento marciano é o mais antigo que temos, mas no início ele não era tão popular. Somente em 1996 se tornou muito mais famoso, após uma descoberta inovadora. Alguns pesquisadores da NASA começaram a se perguntar: bem, o fragmento é obviamente muito antigo, mas então, será que ele poderia ter registrado algum vestígio de vida que poderia estar prosperando em Marte na época em que o ALH se formou no planeta vermelho? E adivinhe só, esses cientistas estavam certos. Eles detectaram traços de partículas muito finas de magnetita. Essas partículas eram totalmente semelhantes em estrutura e composição química às partículas que temos na Terra. Elas são chamadas de magnetofósseis e são produzidas por bactérias magnetotáticas. Portanto, isso pode significar que em algum momento houve algumas formas de vida em Marte. Em abril de 2020, cientistas da Agência Espacial Japonesa fizeram outra descoberta. Eles detectaram nitrogênio contendo material orgânico de origem marciana em nosso meteorito. Portanto, quem sabe quais novos segredos surpreendentes um exame mais aprofundado do meteorito poderá revelar. No momento, porém, tudo que você pode fazer é viajar para a Antártica e encontrar mais deles. O fato é que esse lugar é ótimo para a caça de meteoritos. Surpreendentemente, encontramos quase 50 mil meteoritos na Antártica e centenas de milhares ainda estão esperando para ser descobertos. Cada uma dessas rochas espaciais pode nos contar uma história sobre a evolução do sistema solar. Por exemplo, a primeira rocha lunar encontrada no continente gelado e deserto provou que pedaços de objetos espaciais maiores que os asteroides também podem chegar à Terra. Então, digamos que você se inspirou e decidiu caçar meteoritos até a Antártica. Bem, prepare-se para alguns desafios sérios. Apesar de sua potencial abundância, encontrar rochas espaciais não é tão fácil quanto parece. Você terá que visitar áreas remotas e ainda não há garantia de que conseguirá encontrar um meteorito. Isso é, na verdade, um grande problema. Os meteoritos estão desaparecendo de vista. Atualmente, os cientistas encontram cerca de 1.000 meteoritos na Antártica a cada ano, mas, de acordo com um novo estudo, cerca de 5.000 outros ficam ocultos a cada ano. O culpado é o aquecimento. Preocupados, os cientistas criaram um modelo que poderia ajudá-los a descobrir onde esses meteoritos poderiam surgir. Esse modelo era bastante complicado, levando em consideração a cobertura de neve, a temperatura da superfície, a velocidade com que o gelo flui e até mesmo a inclinação do terreno. Depois disso, eles executaram simulações em vários cenários de aquecimento. Descobriu-se que os meteoritos de fato desapareciam de vista com o aumento da temperatura. Dizer que os pesquisadores ficaram chateados é óbvio. Eles não esperavam que a mudança climática afetasse tanto seu trabalho. Mesmo que essas áreas estejam abaixo do zero, as pessoas ainda conseguem arruinar um arquivo crucial do sistema solar. Mas vamos voltar à sua caça aos meteoritos. Se quiser que suas chances de encontrar um meteorito sejam maiores, vá até a base das montanhas ou afloramentos onde o gelo, que normalmente flui para o solo mais baixo, é forçado a subir. Mas não se esqueça de levar seu corta-vento com você. Nesses locais, ventos fortes afastam a neve, expondo o gelo azul brilhante e vívido. Em vez de derreter, esse gelo antigo pode se transformar diretamente em vapor de água. Isso ajuda a expor meteoritos que de outra forma permaneceriam ocultos. Mas você precisa se apressar. Os meteoritos na superfície desaparecem rapidamente. Mesmo quando as temperaturas estão bem abaixo de zero, as rochas ainda podem absorver parte do calor do Sol e derreter o gelo. É como se eles estivessem criando túneis subterrâneos, ou melhor, sob o gelo, para si mesmos, afundando e se escondendo da vista. Algum tempo depois, o recongelamento fecha as entradas desses túneis, prendendo efetivamente os meteoritos em seu interior, escondidos da vista. Os cientistas admitem que é muito difícil encontrar métodos de trabalho para detectar meteoritos. E se não nos apressarmos e desenvolvermos esses métodos, poderemos perder entre 80 mil e 250 mil rochas espaciais no total.
Não é de admirar que os cientistas estejam em uma missão para encontrar mais meteoritos. Eles estão se concentrando nas zonas de encalhe de meteoritos. Esses são locais onde os meteoritos geralmente se acumulam na superfície devido a características específicas de geologia, fluxo de gelo e condições climáticas. Como você já sabe, é possível encontrar meteoritos em gelo azul sem cobertura de neve. Isso facilita a localização de meteoritos, mas encontrar esses pontos críticos geralmente é pura sorte. Ou é preciso ficar sentado dia e noite, vasculhando mapas e imagens de satélite, na tentativa de localizar zonas de gelo azul próximas a estações de pesquisa. Deixe-me apresentar Verônica Tolenar, uma glaciologista e sua equipe. Eles levaram as coisas para o próximo nível ao desenvolver um mapa inteligente de toda a Antártica. Para isso, usaram aprendizado de máquina e dados de satélite da NASA, da Agência Espacial Canadense e outros. Esse mapa destaca áreas onde os meteoritos podem estar escondidos, com base em descobertas anteriores e em todos os tipos de dados climáticos e de gelo. Aparentemente, os melhores lugares para encontrar meteoritos são ao longo das bordas do continente e perto de montanhas com gelo azul. Infelizmente, não é apenas o gelo azul que importa. A temperatura e a velocidade do fluxo de gelo também são muito importantes. Por exemplo, se o gelo flui muito rapidamente, os meteoritos são varridos antes que possam se acumular. Portanto, se quiser encontrar um meteorito, você precisa esperar por condições muito precisas. A temperatura da superfície deve ficar abaixo de menos 9 graus Celsius quase o tempo todo. Caso contrário, os meteoritos afundam. Você pode começar pela região de Allan Hills. Sim, foi lá que o nosso amigo ALH foi descoberto. Essa área é uma espécie de mina de ouro de meteoritos, com mais de 1000 descobertas. Mas há lugares ainda mais promissores, como as montanhas Fibbuleinman, e ninguém pesquisou lá ainda. Talvez você seja o primeiro. De qualquer forma, com esse novo mapa, os pesquisadores desenvolveram um índice ONDIR que classifica os melhores pontos de caça de meteoritos, tornando as futuras viagens de campo muito mais direcionadas. E com muitas regiões de gelo azul ainda inexploradas, há toneladas de meteoritos esperando para serem encontrados. Então, o que está esperando? Você sabia que a NASA explora não apenas estrelas, planetas, galáxias e buracos negros? Difícil de acreditar, mas sim, a Agência Espacial Norte-Americana também trabalha em descobertas aqui na Terra. Então, o que os pesquisadores descobriram recentemente? Existe vida sob o gelo? Há pouco tempo, enquanto analisavam dados, notaram algo inacreditável escondido abaixo do gelo da Antártica. E esse achado não muda apenas tudo o que sabemos sobre todo o sistema hídrico da Terra, mas também pode ajudar nas pesquisas sobre a vida no espaço. A existência da humanidade pode depender da compreensão da Antártica e seus segredos. Assim, as descobertas recentes revelam informações vitais sobre a nossa sobrevivência. Mas antes de continuarmos, vamos ver o quanto você sabe sobre esse lugar no qual só existe gelo até onde seus olhos conseguem ver. A Antártica é um dos continentes do mundo e fica no hemisfério sul. É o quinto maior em termos de área total, e isso significa que tem quase o dobro do tamanho da Oceania. Quer ver meteoritos de verdade? Vá para a Antártica! Devido ao seu clima seco, é um dos melhores locais para observar o espaço. Mas o que é ainda mais incrível é que podem ser vistos meteoritos na superfície branca do continente. Os cientistas já retiraram cerca de 45 mil deles do gelo e acreditam que podem achar outros 300 mil. Como não há muitas rochas terrestres por lá, é fácil identificá-los graças à cor escura deles. O ambiente desértico e seco também ajuda a preservá-los, mesmo os que caíram na Terra há mais de 1 milhão de anos. E você pode imaginar alguma atividade vulcânica na Antártica? É difícil. Mas este lugar é onde o fogo encontra o gelo. A Antártica Ocidental é o local da maior atividade vulcânica. Os cientistas descobriram recentemente que existem 138 vulcões apenas ali. Uau! Você pensava que a região é sempre fria, mas não! Suas regiões costeiras podem chegar a 10 graus Celsius. Mas você já se perguntou como seria a Antártica se não houvesse gelo? Pode parecer inimaginável agora, mas nem sempre ela foi coberta por gelo. No entanto, isso foi há 34 milhões de anos. Assim, ninguém poderia dizer como seria a superfície do continente.
Mas a NASA mudou isso. A agência espacial gerou simulações no computador e fez o mapa mais preciso até hoje. O que se viu foi incrível. O continente não era plano como parecia. Ele é bastante acidentado e tem vales, planícies e montanhas altas. Mas isso não era nada comparado ao que se descobriu sob o gelo. Então, o que é? Por favor, que rufem os tambores. A NASA encontrou 2 novos lagos subglaciais. E o que é ainda mais legal é que eles foram avistados do espaço. Como pode isso? Se a sua resposta for satélites de alta tecnologia, você está certo. Em 2003, a NASA lançou um satélite chamado ICESat, que mediu o balanço de massa do manto de gelo e as alturas das nuvens e aerossóis. O equipamento também ajudou a criar um mapa sem gelo da Antártica. Em 2010, a Agência Espacial Europeia lançou o segundo satélite, o Cryosat-2, para rastrear as mudanças na espessura do gelo. Então, em 2018, a NASA enviou o terceiro, o ICESat-2, uma continuação do primeiro. Ele mediu a elevação do manto de gelo e a espessura do gelo marinho. Era o instrumento de observação a laser da Terra mais avançado da agência americana e o que forneceu os dados de mais alta precisão. E quando isso foi combinado com as informações dos outros satélites, foi possível localizar esses 2 novos lagos perto de 2 maiores. Mas em primeiro lugar, como é possível que eles existam? A espessura média da maior parte do gelo da Antártica é de aproximadamente 2 quilômetros. No entanto, pode chegar a mais de 3 em alguns locais, especialmente durante o inverno. Então você pode pensar que não há nada lá embaixo, mas a ciência diz o contrário. Não é possível ver isso a olho nu. Mas o gelo do continente está fluindo lenta e constantemente em diferentes direções sob a força de seu peso. No entanto, os cientistas não conseguiram descobrir como a água se movia por muitos anos. Isso começou a mudar em 2007, quando os dados coletados com o ICESat forneceram informações sobre o que se esconde sob a superfície. Eles descobriram pela primeira vez uma rede inteira de lagos de água derretida conectados sob as correntes de gelo de fluxo rápido da Antártica, e havia centenas deles. A glaciologista Ellen Amanda Fricker, do Instituto de Oceanografia Scripps, acredita que as mudanças de elevação medidas pelo ICESat aconteceram por causa da dinâmica desses lagos. Eles não retinham a água do degelo estaticamente. Em vez disso, enchiam e drenavam continuamente ao longo do tempo através de um sistema de vias navegáveis. Enquanto faziam isso, o gelo acima subia e descia. Mas para onde eles drenam? Para o oceano, claro. E muito! Um estudo recente de coautoria de Fricker descobriu que a drenagem de um lago inundou até 750 bilhões de litros no oceano em apenas 3 dias. Inúmeros mistérios sobre como a natureza funciona ainda estão esperando para serem resolvidos, mas a descoberta dos 2 novos lagos dará aos cientistas uma imagem melhor de quão rápido a camada de gelo da Antártica mudará à medida que o clima ficar mais quente e como isso afetará as correntes oceânicas globais e o aumento do nível do mar. O ciclo de enchimento e drenagem dos lagos também faz com que o manto de gelo sofra rachaduras e fendas. Assim, as informações que eles encontrarem nesses novos lagos também lhes darão uma melhor compreensão dos danos na superfície do gelo. E ainda poderão avaliar como esse sistema de enchimento e drenagem influencia na velocidade com que o gelo desliza para os oceanos e mares. Isso significa que podem avaliar como a água doce adicionada pode alterar os ecossistemas marinhos. Essa descoberta pode sugerir ainda se há vida sob o gelo. Uau! Os cientistas perfuraram cerca de 1.070 metros de gelo e descobriram que as amostras de água retiradas de um dos lagos continham aproximadamente 10.000 células bacterianas por mililitro. Um número tão alto de vida bacteriana é um bom sinal, pois isso significa que as águas geladas também podem suportar formas de vida superiores, como micro-animais, e um desses novos lagos pode até ser o lar deles. Mas o mais empolgante é o que os novos lagos podem ajudar a entender se a vida em outros planetas é possível. Os cientistas acreditam que qualquer forma dela abaixo da superfície congelada de Marte pode seguir os padrões observados nos lagos da Antártica. Então, existe a possibilidade de encontrarem novas informações críticas sobre o tipo de vida que pode ter existido no planeta vermelho.
No entanto, você não gostaria de estar lá durante o inverno. A temperatura mais baixa na Terra que se pode experimentar é de cerca de menos 89 graus. Em 2010, houve uma temperatura ainda mais baixa, de aproximadamente menos 93 graus. E a sensação desse frio pode ser muito pior devido aos ventos fortes e secos. Você sabia que o tamanho da superfície de gelo na Antártica também muda ao longo do ano? Ela tem cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados durante o verão, mas no inverno aumenta para 19 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, apesar da mudança, ela continua a ser o maior pedaço de gelo da Terra. Desculpe, Ártico, você perdeu. Você conhece esses pinguins fofos? Considere esses animais os habitantes locais, pois não há população nativa na Antártica. É uma terra de ninguém, pois não pertence a nenhum país. Mas você sabe quem realmente são os donos? 5 espécies diferentes de pinguins, focas e orcas. Haha! Apesar das duras condições do continente, você pode visitá-lo como turista para fins de pesca e pesquisa. Cerca de 5 mil pessoas residem ali durante o verão em estações de pesquisa. Mas quando chega o inverno, o número cai para cerca de 1.000. O manto de gelo do continente representa 70% das reservas de água doce do mundo. Imagine o que aconteceria se ele derretesse. Os níveis globais do mar aumentariam em quase 60 metros. Não há nada ao redor, apenas a brancura eterna e interminável da neve da Groenlândia e os ventos frios que sopram em seu rosto. Nada indica a catástrofe iminente. Você dá mais um passo e congela de horror. Um abismo está se espalhando a seus pés, sem fundo e escuro. Se você tivesse dado um passo maior, ele o teria engolido. Esse infame buraco da Groenlândia. Isso aconteceu em meados da década de 1920. Um grupo de geólogos estava examinando a superfície da geleira Hiawatha, na Groenlândia, usando um radar, quando avistaram algo muito estranho. Era um poço gigante com mais de 300 metros de profundidade e quase 31 quilômetros de largura. Isso é grande o suficiente para caber dentro de Washington ou Paris. Depois de olharem para seus radares por um bom tempo e coçarem a cabeça, os pesquisadores decidiram descobrir o que poderia ter feito um buraco tão grande. Teria sido a boa e velha erosão? Um vulcão furioso? Um impacto de asteroide? Um verme gigante de areia? Talvez eu tenha exagerado um pouco com essa ideia de verme, mas nunca se sabe com essas geleiras antigas. De qualquer forma, no nosso caso, um mistério parecia levar a outro, que vinha intrigando os cientistas havia décadas. E para resolver os dois, os cientistas precisavam de algo muito comum, mas ao mesmo tempo muito importante: o quartzo, um dos minerais mais abundantes na crosta terrestre. Mas antes de nos aprofundarmos nesse tópico, vamos fazer um pequeno desvio e falar sobre um fenômeno bastante bizarro chamado evento Younger Dryas. Para ver como era, precisamos nos aprofundar no passado, entre 12.900 e 11.600 anos atrás. Durante esse período, o planeta ficou muito mais frio, especialmente na Europa e na América do Norte. Agora, vamos falar um pouco mais sobre essa estranha mudança climática no hemisfério norte. Existem algumas teorias. Uma envolve uma alteração nas correntes do Oceano Atlântico. Outra fala sobre algo grande que lança toneladas de poeira no ar e bloqueia efetivamente a luz solar. As duas hipóteses mais populares e prováveis mencionam uma erupção vulcânica e um impacto de asteroide. De fato, houve uma erupção vulcânica no território da atual Alemanha na época certa, mas também existe a probabilidade de que o objeto espacial tenha atingido o planeta durante esse período. E agora vamos voltar ao buraco que os cientistas encontraram na Groenlândia. Quando o programa Ice Bridge da NASA e o Instituto Alfred Wegener da Alemanha o descobriram, parecia que finalmente haviam encontrado o motivo do evento Younger Dryas. Mas será que foi realmente um asteroide que criou esse impressionante buraco e fez com que as temperaturas caíssem em todo o hemisfério norte? Para testar essa teoria, os pesquisadores precisavam de quartzo. O fato é que, em sua forma pura, esse mineral tem uma estrutura muito simples. É feito de tetraedros de silício e oxigênio entrelaçados. Eficiente e muito bonito. Basta olhar para esses cristais prismáticos de 6 lados. Como sua estrutura é muito simples e os componentes são tão comuns, é possível encontrar quartzo em quase todas as rochas do planeta. Em um determinado momento, a mágica acontece. Rochas maiores sofrem erosão, empurrando para fora pequenos pedaços de areia de quartzo. Os cientistas que exploravam o misterioso poço coletaram essa areia que havia sido arrastada por debaixo da geleira. Era como olhar para as rochas no fundo do buraco sem ter que descer até lá.
Muito prático. Então, ao examinar o material, eles descobriram grãos de quartzo com os sinais reveladores de uma terrível catástrofe. PDFs por toda parte. Não estou falando do formato do documento. PDFs significam características de deformação planar na tradução e se parecem com linhas gravadas na superfície do cristal, um sinal de que você está segurando um quartzo de choque. Elas se formam sob imensa pressão, quando os cristais internos são empurrados para fora do alinhamento. Mas o mais interessante aqui é que o quartzo de choque só aparece sob a influência de forças poderosas, como impactos maciços ou explosões terríveis. Em outras palavras, encontrar esse carinha sobre a geleira Hiawatha pode ser a prova necessária de que o buraco era uma enorme cratera de impacto que se formou quando algo igualmente enorme aterrissou ali. Com base no tamanho da cratera, esse objeto espacial provavelmente tinha um pouco mais de 1,5 km de diâmetro, o que equivale a 2 vezes a altura da Torre Burj Khalifa em Dubai. Um meteorito tão grande teria parecido 3 vezes mais brilhante do que o Sol ao atravessar o céu, e teria atingido a Terra com uma força imensa. O impacto seria tão grande que teria vaporizado rochas e lançado detritos a centenas de quilômetros de distância. O céu teria se enchido de poeira, ofuscando o Sol e provocando uma queda de temperatura em todo o planeta. E adivinhe só, essa última parte sobre a diminuição da temperatura deixou os pesquisadores super animados, porque ela abriu a possibilidade de que o impacto seria relacionado ao evento Younger Dryas. Para provar essa ideia, os cientistas decidiram usar o quartzo novamente. Eles o examinaram mais de perto, tentando datar o impacto, e tiveram um choque ainda maior. A cratera Hiawatha não tinha 12 mil, mas 58 milhões de anos. Por outro lado, os especialistas ficaram desapontados por não terem conseguido confirmar sua teoria. A cratera não poderia explicar a onda de frio do Younger Dryas, mas por outro lado ainda era uma descoberta incrível. Agora prepare-se para uma última reviravolta nessa história, e ela gira em torno do quartzo novamente. Outros cientistas descobriram recentemente mais depósitos do mineral de choque em toda a área que hoje é o leste dos Estados Unidos. Ele estava escondido em camadas de sedimentos que datam de pouco antes do período Younger Dryas. É interessante notar que não há nenhuma cratera ao redor desses locais, mas o quartzo não pode mentir, ele fornece evidências de uma poderosa explosão. Isso faz com que os cientistas pensem que sua hipótese de impacto ainda pode ser verdadeira, mas, em vez de uma colisão, poderia ser uma explosão de ar. Um cometa enorme talvez tenha se fragmentado ao entrar na atmosfera da Terra há cerca de 12 mil anos, e os fragmentos teriam explodido antes de atingir o solo, causando uma queimada em massa catastrófica em todo o continente norte-americano e bagunçando tanto o clima que teria desencadeado o período do Younger Dryas. Bem, acho que precisamos esperar um pouco mais para que os cientistas encontrem mais provas dessa hipótese, mas isso não significa que não tenhamos mais fenômenos curiosos para explorar na Groenlândia. Veja esses buracos fascinantes. Certamente são um pouco menores do que o monstro de que estávamos falando. Eles são chamados de moulins e transportam a água de derretimento da superfície até a base da camada de gelo da Groenlândia, e também preparam algumas surpresas para nós. Aparentemente são muito maiores do que pensávamos anteriormente. É o que afirma um estudo recente baseado em observação e exploração em primeira mão. Mais interessante ainda é que esse volume extra pode influenciar a estabilidade da gigantesca camada de gelo em questão, bem como a velocidade com que ela está deslizando em direção ao mar. Os pesquisadores acreditam que o aumento da profundidade e da pressão da água no interior dos moulins pode lubrificar a base da camada de gelo, fazendo com que ela se mova mais rapidamente, como um cubo de gelo desliza mais facilmente sobre uma fina película de água derretida. Até recentemente sabíamos muito pouco sobre o tamanho real dos moulins e a quantidade de água que contém, mas agora sabemos que podem ser gigantescos. A equipe fez 2 viagens à camada de gelo da Groenlândia em 2018 e 2019. Em cada uma foram utilizadas cordas e equipamentos de escalada para descer cerca de 100 metros em 2 moulins separados, quase tocando a superfície da água. Aqueles que fizeram isso descreveram a experiência como intimidadora. Imagine o seguinte: suas costas estão sobre a borda, e tudo que você vê é o gelo azulado descendo e se transformando em escuridão. E a única coisa que ouve são sons ocasionais de gelo batendo. Deve ser extremamente enervante.
Este submarino elegante de última geração chamado Wren foi enviado para explorar as profundezas da Antártica. Mas assim que descobriu algo, ele desapareceu misteriosamente. Então, o que aconteceu? Tudo começou quando os cientistas quiseram explorar um dos lugares mais remotos e misteriosos da Terra, a plataforma de gelo Dodson, na Antártica Ocidental. Essa plataforma de gelo, gigante e silenciosa, se estende por 48 quilômetros de largura, quase o comprimento da cidade de Nova York. Ela fica entre dois promontórios gelados, as penínsulas Martin e Bear, e ela esconde um mundo inteiro de mistérios geológicos. Se você acha que a Antártica não passa de um deserto de neve e gelo super espesso, está enganado. Há paisagens inteiras escondidas lá no fundo. A parte inferior da plataforma de gelo Dodson é um terreno acidentado e dinâmico, moldado pelas forças lentas e implacáveis da natureza. Há formações de gelo imponentes, vales profundos e estruturas bizarras que se estendem por centenas de metros. Os cientistas estão muito curiosos sobre isso. Mas, como você pode imaginar, essa paisagem não é nada fácil de se explorar. Para descobrir mais, temos que escanear a área com satélites ou tentar perfurar a neve, tentando coletar o quadro geral pedaço por pedaço. Mas esses métodos só nos deram pistas vagas. O verdadeiro avanço aconteceu quando os cientistas tiveram a ideia de deixar os submarinos explorarem o local. Submersíveis autônomos poderiam mergulhar fundo nas águas geladas sob a plataforma de gelo Dodson e nos dizer o que tem lá embaixo. Esses exploradores robóticos têm sistemas de sonar avançados e fantásticos. É aquela coisa que os morcegos ou golfinhos fazem. Eles podem usar o som para ver o fundo. Basicamente, eles enviam ondas sonoras debaixo d'água, e quando essas ondas atingem algo, como a plataforma de gelo acima ou o fundo do mar abaixo, elas retornam ao sistema. Os animais sentem quanto tempo levou para as ondas sonoras retornarem e como elas mudaram, e isso os ajuda a entender o que está localizado onde. Por exemplo, os cliques que os golfinhos emitem informam onde estão os peixes. Copiamos esse truque evolutivo maluco e o adaptamos à nossa exploração subaquática. Só que nossa versão é muito mais legal, com um nível mais alto de precisão, de modo que criamos mapas 3D detalhados do ambiente. O submarino Wren foi um desses exploradores robóticos. Seu nome foi dado em homenagem à divindade nórdica do mar. Wren foi meticulosamente programado para navegar em uma paisagem traiçoeira da Antártica. Mas, mesmo com todo esse treinamento, sua jornada teve um fim inesperado e assustador. Em 2019, Wren foi enviado para explorar as profundezas sob a plataforma de gelo Dodson. Ele foi um herói, o primeiro a sair em uma missão como essa. A equipe disse que era como ver o outro lado da Lua. Durante 27 dias seguidos, ele trabalhou incansavelmente. Ele percorreu mais de 998 quilômetros sob o gelo espesso. Isso é como uma viagem de Paris a Berlim. Wren foi mais longe e mais fundo do que qualquer um poderia ter imaginado. Em um determinado momento, ele alcançou mais de 16 quilômetros no ventre da geleira. E o que ele descobriu lá embaixo foi surpreendente. Os cientistas pensavam que haveria algumas superfícies de gelo lisas e uniformes, mas o Wren revelou uma parte inferior marcada por enormes rachaduras, cristas. Havia formações que pareciam dunas de areia congeladas no tempo. E por fim, ele encontrou alguns padrões misteriosos em forma de redemoinho e lágrima. Todos eles pareciam mais arte do que geologia. Isso realmente conta a história das plataformas de gelo e do oceano ao redor. A água quente entra sorrateiramente sob o gelo e o derrete por baixo. Às vezes, isso suaviza o gelo, mas, em outras ocasiões, esculpe essas formas estranhas e irregulares que parecem padrões e desenhos. E algumas dessas formas são enormes, mais de 390 metros de comprimento. Isso equivale a cerca de 3 campos de futebol e meio. A razão pela qual elas se parecem com rabiscos giratórios é o fato de a Terra girar. Isso faz com que a água gire de maneiras especiais, dobrando as formas e desenhando essas espirais. Isso é chamado de efeito Coriolis. Imagine que você estivesse em um carrossel e tentasse jogar algo, como uma bola. Ela iria em uma curva, não em uma linha reta. A mesma coisa acontece com a água na Terra.
Posteriormente, os cientistas encontraram padrões semelhantes em outras plataformas de gelo da Antártica, embora não fossem tão épicos quanto os que estavam sob Dodson. Mas Wren também descobriu algo aterrorizante. Acontece que essas águas quentes, além de serem grandes artistas, também são um grande perigo. A plataforma de gelo Dodson não está apenas serenamente no mar, ela faz parte de um sistema muito delicado e atua como uma barreira protetora que retém as enormes geleiras no oeste da Antártica. A plataforma de gelo está flutuando no oceano, mas ainda está conectada à Terra. À medida que a água quente passa por baixo dela e o gelo derrete, a Dodson não consegue mais se prender à Terra com tanta força. A barreira protetora começa a se enfraquecer, o que permite que as geleiras atrás dela se movam mais rapidamente para o oceano. Quando essas geleiras fluem para o mar, elas adicionam mais água, o que pode causar o aumento do nível do mar e, por fim, alterar nossos litorais. Wren se deparou com enormes bolsões onde o gelo estava derretendo a taxas alarmantes, tudo devido às poderosas correntes submarinas. Era como ver um relógio correndo na geleira. Os riscos eram altos, mas felizmente o submarino estava pronto. Dessa vez, ele conseguiu retornar. E então, ele funcionou por mais 5 anos, ajudando os cientistas com montes de dados úteis. As missões eram assustadoras. Podia haver períodos em que Wren entrava na cavidade escura como breu sob as geleiras, passando 24 horas sem comunicação. Mas ele estava mapeando cada pico e cada vale. Ele adquiriu experiência em mais de 40 missões sob o gelo. Então, no início do ano de 2024, Wren partiu para uma missão para a geleira Thwaites. A missão era ousada desde o início. Esse lugar também é sinistramente chamado de Geleira do Juízo Final. É chamada assim porque está derretendo lentamente e tem o potencial de elevar o nível do mar em todo o mundo se entrar em colapso, causando catástrofes em todos os lugares. É por isso que Wren foi enviado para explorar sua parte inferior, um lugar que nunca havia sido mapeado tão detalhadamente antes. A ideia era descobrir os segredos da geleira, estudar a velocidade com que ela estava derretendo e por quê. Essa foi a segunda vez que Wren explorou Thwaites. Durante a visita anterior, ele se tornou o primeiro submarino a mapear a parte inferior da geleira. Wren estava explorando as profundidades de 190 metros a 500 metros. Ele enviou muitos dados sobre como a geleira do Juízo Final estava derretendo lentamente devido às correntes oceânicas quentes. Mas, ao se aventurar nessas profundezas geladas, algo deu errado. Do nada, Wren desapareceu, sem aviso, sem deixar rastros. Em um momento, ele estava enviando dados cruciais e no momento seguinte, havia caído no abismo. Nenhum sinal de socorro, nenhuma transmissão final, e ele não retornou ao ponto em que deveria estar. Foram enviadas buscas extensas, helicópteros sobrevoavam o local, drones zumbiam nos céus congelantes, mas nenhum sinal do submersível emergiu das garras da geleira. Depois de um tempo, as baterias do Wren certamente se esgotariam. Portanto, a essa altura, ele havia sido definitivamente engolido pelo abismo abaixo de 457 metros de gelo. Essa foi uma perda enorme e triste para a equipe científica. Os cientistas da Universidade de Gotemburgo estão agora procurando substituir Wren e continuar sua importante pesquisa com Thwaites. Até hoje, os cientistas não têm ideia do que aconteceu. Alguns dizem que ele pode ter ficado preso no gelo. Outros acreditam que ele foi puxado por uma corrente invisível. Ele também pode ter se chocado com algo inesperado. Seja qual for a verdade, seu desaparecimento deixou os cientistas atônitos e parece que a plataforma de gelo guardará seus segredos por mais algum tempo. Pelo menos ganhamos um tesouro de conhecimento com a jornada de Wren. Os cientistas continuam explorando a Antártica, procurando a história que se esconde sob a neve. Por exemplo, eles descobriram que, há cerca de 90 milhões de anos, uma exuberante floresta tropical temperada prosperava perto do Polo Sul. Eles revelaram um mundo antigo muito mais quente do que se imaginava. Nas profundezas da Antártica, se descobriram raízes fossilizadas, pólen e esporos preservados no solo. Tudo isso mostra que havia uma floresta tropical pantanosa que floresceu apesar dos meses de escuridão polar. Todas essas descobertas mudam nossa compreensão do clima da Terra, tanto no passado quanto no futuro.
Está vendo como a Península Antártica se parece com a América do Sul, mas de cabeça para baixo? Isso não é apenas uma coincidência. É o fantasma de uma separação de 30 milhões de anos. Esses continentes já foram conectados, mas seu divórcio deu origem a uma corrente oceânica tão poderosa que foi capaz de congelar completamente a Antártica e moldar sua paisagem. Olha só o que aconteceu. As placas tectônicas fizeram um movimento sorrateiro e abriram uma passagem ridiculamente estreita no oceano, com apenas 804 quilômetros de largura, forçando 130 milhões de metros cúbicos de água a fluir dentro desse canudo geológico. Esse foi o nascimento de uma corrente oceânica mais forte do que o rio Amazonas. Essa corrente oceânica, chamada de Corrente Circumpolar Antártica a propósito, flui em um movimento circular no sentido horário, devido aos fortes ventos que sopram por lá. Esse movimento circular ao redor da Antártica causou erosão, moldando a massa terrestre do continente em um círculo, exceto por aquela península teimosa que está sendo lentamente arrastada para o leste, como uma criança que se recusa a deixar o parquinho. Peraí, a América do Sul e a Antártica costumavam ser uma só? Sim. Há muito tempo, a América do Sul, a Austrália e a Antártica faziam parte de um supercontinente chamado Gondwana, que também incluía a África em algum momento. Naquela época, a América do Sul e a Antártica costumavam estar basicamente unidas por uma ponte de terra chamada Ponte de Terra Antártica, que por acaso era uma floresta verde exuberante e também uma grande estrada de dinossauros. Sim, você ouviu direito, dinossauros. Um dinossauro de 95 milhões de anos, cujo nome não consigo pronunciar, desculpe, foi descoberto na Austrália, e os cientistas descobriram que ele era na verdade um primo distante dos Sarmientosaurus, da Argentina. A mesma mandíbula, os mesmos dentes em forma de cinzel, tudo igual. Esses caras eram como gêmeos idênticos separados por um oceano. Como? Porque naquela época a Antártica não era um deserto congelado, era uma floresta tropical temperada como o Oregon, o que tornava uma rota de viagem muito boa para uma família de dinossauros. Mas a ponte terrestre não era apenas para os dinossauros. Há cerca de 40 milhões de anos, os ancestrais dos marsupiais da Austrália chegaram à Terra de Baixo vindos da América do Sul, seguindo a rota da Antártica, outra prova de que esses continentes costumavam estar conectados. As coisas permaneceram pacíficas para os dinossauros e os marsupiais até que o solo da Terra começou a se mover. Isso é o que um cientista alemão chamou de teoria da deriva continental em 1912. Nosso amigo alemão aqui basicamente olhou para a costa da América do Sul e disse: "Ei, isso parece que poderia se encaixar na costa da África." Como um Sherlock Holmes científico, ele percebeu o que outros haviam ignorado durante séculos. Os continentes eram claramente peças de um quebra-cabeça maior. E ele estava certo. A questão é a seguinte: o planeta Terra é feito de muitas camadas de rochas e metais, como uma cebola cósmica. A camada mais externa, a litosfera, é dividida em placas tectônicas bastante sólidas que se movem sobre uma camada de rochas mais macias e um pouco derretidas, como gelo escorregadio. É por isso que as placas se movem. Na verdade, elas vêm reorganizando a face da Terra há bilhões de anos, com supercontinentes se formando e se separando em ciclos, como um jogo de carrinhos de choque em câmera lenta. Esse movimento pode ser bastante lento, pois a maioria das placas tectônicas se move apenas de 0 a 10 centímetros por ano, exceto a placa de Nazca, que avança a 20 centímetros, quase tão rápido quanto o seu cabelo cresce. Mas não se deixe enganar pelo ritmo de caracol. Essas placas em movimento são as grandes formadoras do planeta. Sua dança lenta nos dá tudo, desde terremotos que constroem montanhas, como o Himalaia, até fendas que dão origem a oceanos, como o Atlântico. Tudo porque a crosta oceânica é densa e afunda como uma pedra, enquanto a crosta continental flutua como uma rolha. É essa diferença de densidade que explica a existência dos continentes. Sem ela, a Terra seria completamente coberta por mares rasos. Esse projeto de renovação planetária em câmera lenta é exatamente o que separou a América do Sul e a Antártica há 30 milhões de anos. As placas sob esses continentes começaram a se afastar em um processo chamado de extensão da crosta. É como se a litosfera fosse uma massa de pizza sendo esticada lentamente até ficar mais fina e se dividir. À medida que a crosta se esticava, ela se tornava mais fina e mais fraca, acabando por rachar como a superfície de um leito de lago seco. Tudo isso deu origem a uma nova placa tectônica, a placa Scotia, que emergiu entre a América do Sul e a Antártica como um advogado de divórcio geológico.
Por algum tempo, partes dessa placa permaneceram acima da água como o último suspiro da ponte terrestre antártica. Era a versão da Terra daquele cordão que ainda salva o seu moletom depois que o zíper estraga. Essas conexões finais poderiam ter persistido como cadeias de ilhas, mas assim como aquele capuz desfiado, a conexão não poderia durar para sempre. Por fim, essa placa pequena, mas poderosa, tornou-se o último prego no caixão da ponte de terra que conectava os dois continentes. Assim como todas as placas tectônicas, essa também estava em movimento. À medida que se expandia para o leste, ela abriu uma nova passagem de água chamada Passagem de Drake, cobrindo lentamente a ponte de terra da Antártica com água do oceano. O processo foi como abrir as portas de um elevador, primeiro apenas uma fresta, depois cada vez mais larga, até que a conexão foi completamente rompida. Esse divórcio geográfico teve consequências assustadoras. A nova passagem de Drake permitiu a formação da corrente circumpolar antártica, criando um loop infinito de água fria que isolou a Antártica, moldou sua terra e até mesmo resfriou o planeta inteiro. Essa corrente age como um muro ao redor da Antártica, bloqueando a água quente e as espécies invasoras e regulando o clima global. Por fim, a Antártica se transformou em uma caixa de gelo que está 98% coberta por camadas de gelo e que contém cerca de 61% da água doce da Terra. Atualmente, esse continente detém o título de lugar mais ventoso, seco e gelado da Terra. É um deserto gelado onde as temperaturas caem abaixo de menos 89 graus Celsius, frio o suficiente para congelar sua respiração no ar. Uma camada de gelo pode ter mais de 1,6 km de espessura e se expande ainda mais no inverno, cobrindo uma área maior do que o território continental dos Estados Unidos. Hoje em dia, se você quiser viajar para a Antártica, a rotina marítima mais rápida é pela passagem de Drake, um corpo de água de 804 km de largura, que é estreito o suficiente para que os ventos gritem por milhares de quilômetros, transformando-se em ondas monstruosas que podem chegar a 15 metros de altura. Embora os dias calmos criem ondas de apenas 4 a 5 metros de altura, ainda assim 2 vezes mais altas do que as ondas do Atlântico. Veja bem, provavelmente é por isso que os marinheiros chamam esse trecho do oceano de Drake Shake. Mas o movimento tectônico não apenas desloca continentes, ele é o sistema de suporte de vida definitivo da Terra. Cerca de metade do calor do nosso planeta vem do decaimento radioativo no núcleo, obrigado urânio-235, algo como o reator nuclear da natureza. Esse calor está por trás de tudo, desde os vulcões até o próprio movimento das placas que antes ligavam a Antártica à América do Sul. E ele só sai do núcleo por causa do movimento tectônico. Sem esse motor térmico interno, a Terra seria como Marte. Quando as placas se movem e liberam calor, elas também liberam gases CO2 na atmosfera, regulando a temperatura do nosso planeta. E quando as placas se movem sob a água, elas levam grande parte desse CO2 de volta para o interior da Terra, reciclando todo esse gás. É por isso que as placas podem mudar o ar, o clima e até mesmo a evolução da própria vida apenas pelo fato de se movimentarem. Mas há bilhões de anos essas placas não se moviam. Naquela época era como se a Terra estivesse usando uma casca de cerâmica sólida com muitas rachaduras. Mas, mesmo sem movimento tectônico, o calor conseguia escapar por essas rachaduras em um processo chamado tectônica de tampa estagnada, dando início a toda a vida na Terra. E não, o movimento tectônico não é coisa do passado. Os terremotos são a prova viva de que ele não está acontecendo apenas hoje, mas pode se repetir novamente em uma escala mais dramática no futuro. Veja bem, para formar supercontinentes como a Pangeia, megacontinentes menores tiveram que mergulhar sob outros. E os cientistas preveem que um processo semelhante poderá criar um novo supercontinente chamado Pangeia Próxima em 250 milhões de anos. Até lá, os seres humanos poderão estar extintos ou vivendo em Marte, mas a dança tectônica da Terra continuará mesmo sem nós. Nada mal para algo que se move mais lentamente do que um engarrafamento. Acontece que a Antártica e a América do Sul costumavam ser melhores amigas antes que todo aquele drama tectônico se separasse, como um rompimento complicado que literalmente congelou uma delas. Agora, eles apenas se espelham desajeitadamente do outro lado da passagem de Drake. Ex-namorados clássicos. Em 2020, estranhos sinais vindos das profundezas da Antártica provocaram ondas de choque nos noticiários. Em poucos dias, as manchetes explodiram. A NASA havia encontrado um universo paralelo onde o tempo corre ao contrário.
Mas o que realmente aconteceu e o que os cientistas realmente detectaram? Bem, essa história é um caso de loucura, experimentos mal compreendidos e a necessidade humana de acreditar no mistério. Ainda hoje, a cada poucos meses, alguém republica uma manchete alardeando que a NASA encontrou um universo paralelo na Antártica. Um universo onde o tempo flui para trás, e as pessoas acreditam nisso. Mas não, a NASA não encontrou um mundo espelhado sob o Polo Sul ou algum tipo de realidade retrógrada em que as pessoas envelhecem, ao contrário, ou falam em frases rebobinadas. No entanto, algo curioso foi achado. Veja o que de fato aconteceu. Os cientistas estavam sobrevoando a Antártica com um instrumento de aparência estranha chamado ANITA, abreviação de Antarctic Impulsive Transient Antenna. Trata-se de uma máquina que flutua sobre a Antártica, basicamente um balão gigante com antenas. Ela escuta minúsculas partículas espaciais chamadas neutrinos. Esses carinhas são super pequenos e fantasmagóricos, quase não têm peso e atravessam as coisas como se elas não estivessem lá, até mesmo planetas inteiros. Normalmente, esses neutrinos vêm do espaço e chovem sobre a Terra a partir de cima. A maioria deles, os comuns de baixa energia, simplesmente voa direto pelo nosso planeta como se fosse ar. Eles são como pequenos insetos voando através de uma cerca de arame. No entanto, existem alguns neutrinos de energia muito alta. Eles são muito raros e interagem com um pouco mais de frequência com a matéria e podem ser bloqueados. Se atingirem algo suficientemente denso, como a rocha e o metal no interior da Terra, podem finalmente se chocar com uma partícula e ser absorvidos. Isso é mais parecido com bolas de tênis rápidas que batem na cerca de vez em quando. Os neutrinos de baixa energia, que estão em toda parte e são bastante inofensivos, são praticamente indetectáveis, mas os de alta energia são exatamente o que o ANITA pode detectar. Quando batem no gelo, enviam algumas ondas de rádio fáceis de ouvir. Esse fraco sinal de rádio é chamado de efeito Ascarian. E sim, é exatamente por essa razão que o ANITA está sobrevoando a Antártica. Isso se deve ao fato de o gelo ser puro, seco e silencioso. É perfeito para captar esses sinais raros. Então, o que o equipamento detectou? Foi algo subindo por baixo do gelo, como um neutrino de alta energia vindo da Terra. O quê? Ok, vamos pensar logicamente. Talvez tenha começado em algum lugar no norte, percorrido todo o caminho através da Terra e saído do outro lado. Mesmo assim, é algo muito estranho que não deveria ter acontecido. Neutrinos com essa quantidade de energia deveriam ter sido parados dentro do planeta. Como dissemos, são absorvidos. Então, os cientistas pegaram um pequeno bug no cérebro. Isso não deveria ser possível com nossa física atual, a menos que algo que não entendemos esteja acontecendo. E quando você se depara com algo bizarro, explora todas as opções, até mesmo as mais loucas. O pesadelo começou. Um grupo de pesquisadores publicou um artigo sugerindo que esse estranho sinal poderia fazer sentido em um universo CPT simétrico. CPT significa charge, ou carga na tradução, parity, paridade, e time, tempo. Essas são basicamente 3 maneiras de virar o universo. Carga significa trocar todas as partículas por seus opostos. Por exemplo, troque os elétrons, os tipos com carga negativa, por pósitrons, seus gêmeos antimatéria com carga positiva. Paridade significa espelhar o universo, literalmente como olhar para ele pelo espelho. A esquerda se torna direita e a direita se torna esquerda. E tempo, é claro, significa correr o tempo para trás, como rebobinar um vídeo. Agora, há uma grande regra na física chamada simetria CPT. Ela diz que se mesmo mudando todas essas 3 coisas ao mesmo tempo, as leis da física ainda devem funcionar da mesma forma. Isso é meio insano, mas se você pegasse o universo inteiro e trocasse a matéria por antimatéria, o espelhasse e invertesse o tempo, ele ainda seguiria a mesma física. Por que isso acontece? Bom, em nosso universo, um elétron se choca com um pósitron e eles se aniquilam em fótons. Legal! Agora pegue isso, espelhe tudo, e o que se obtém? Bem, os fótons se transformam espontaneamente em um pósitron e um elétron, mas espelhados e invertidos. Ainda é a mesma física, mesmo que seja ao contrário. As equações ainda estão corretas, portanto a natureza acha que isso é válido. E
E aí veio a parte maluca. Alguns físicos pensaram, e se o Big Bang criou 2 universos? Um é o nosso, feito de matéria normal, avançando no tempo. O outro é um gêmeo espelhado, feito de antimatéria, retrocedendo no tempo a partir da nossa perspectiva. Isso não significa que alguém no outro universo sinta o tempo retrocedendo. Para essa pessoa, o tempo flui para frente, assim como para nós. Mas, do nosso ponto de vista, ela está se movendo do nosso futuro para o nosso passado, e vice-versa. Para essa pessoa, somos esquisitos que andam para trás. E se ambos os universos fossem imagens espelhadas exatas da CPT um do outro, isso significaria a mesma física, as mesmas regras, apenas simétricas. Não se trata de uma teoria maluca de ficção científica, mesmo que pareça. Ela ajuda a explicar mistérios estranhos da física, como, por exemplo, por que há tanta matéria em nosso universo, mas pouca antimatéria, embora ambas devessem ter sido criadas em proporções iguais, ou por que o universo é tão simétrico e equilibrado de algumas formas estranhas. Então, voltando aos neutrinos, alguns cientistas sugeriram que talvez aquelas partículas que estavam subindo pudessem estar vindo daquele universo espelho CPT, atravessando para o nosso, como uma fenda entre 2 realidades simétricas. E se você olhar dessa forma, é uma visão bastante ousada. É especulativa, não foi comprovada. É mais um experimento de pensamento legal, não uma realidade confirmada. Mas a mídia imediatamente explodiu e publicou um artigo com a manchete que dizia que encontramos a prova de um universo paralelo que retrocede no tempo na Antártica. E todos os outros grandes tabloides pegaram a notícia. Eles fizeram parecer que a NASA havia de fato encontrado um universo paralelo. A viagem no tempo é real, o multiverso está confirmado. Enquanto isso, as pessoas que trabalharam diretamente no Anitta quase tiveram um colapso mental. Elas tentaram intervir imediatamente para dizer que não foi nada disso que aconteceu. Explicou-se que os sinais eram incomuns, sim, mas havia muitas explicações normais que não exigiam reescrever as leis da física. Poderia até ser apenas um erro experimental, talvez um comportamento incomum das partículas ou lacunas na forma como modelamos as interações dos neutrinos. É claro que ninguém ouve os especialistas sobre o que eles descobrem, e quando uma ideia como essa chega à mídia social, torna-se quase impossível colocá-la de volta na caixa. Mas também não significa que o multiverso definitivamente não seja real. Longe disso. Os físicos ainda estão explorando o conceito e presumem que alguns desses universos potenciais, se existirem, poderiam ter leis de física diferentes. Uma ideia, chamada de teoria dos muitos mundos, vem da física quântica. Ela diz que toda vez que algo pode acontecer de mais de uma maneira, como uma partícula se movendo ou uma decisão sendo tomada, todas essas possibilidades realmente acontecem, mas em universos separados. Portanto, poderia haver infinitas versões da realidade, cada uma ligeiramente diferente, derivando de cada evento. Talvez em um universo os dinossauros nunca tenham sido extintos. Quem sabe em outro você nunca tenha enviado aquela mensagem de texto embaraçosa. Outra hipótese é a chamada teoria do universo bolha. Após o Big Bang, o universo se expandiu incrivelmente rápido em um processo chamado inflação. Alguns cientistas acreditam que isso nunca parou completamente e ainda está ocorrendo em algumas regiões. Isso significaria que novos universos bolha estão se formando constantemente, cada um com sua própria versão da física. Nosso universo seria apenas uma bolha em um gigantesco mar cósmico de outras. A terceira ideia é sobre a matéria sombria. A escura é invisível, mas sua gravidade afeta o universo. Alguns cientistas acham que ela poderia ser feita de partículas semelhantes às que compõem a matéria comum, mas estão apenas escondidas de nós. Essa matéria espelho ou sombra poderia formar galáxias inteiras invisíveis e até mesmo vida, todas existindo bem ao nosso lado. Talvez não possamos detectá-la de nenhuma forma, exceto pela gravidade, por enquanto. Mas na física, todas essas coisas são apenas teorias, possibilidades matemáticas. Não temos nenhuma evidência direta de que sejam reais. Mas, se algum dia encontrarmos uma, esperemos que não seja o cenário do menino que chorou lobos.
Há quase 200 países no mundo e cada um deles tem uma série de leis que os cidadãos devem seguir. Algumas delas podem ser bem estranhas às vezes. Por exemplo, em alguns lugares da Grécia é proibido usar salto alto. Enquanto isso, em Samoa é ilegal esquecer o aniversário de sua esposa. Mas e se eu lhe dissesse que existe um lugar na Terra onde não há absolutamente nenhuma lei e não se trata de um país, mas de um continente inteiro? Bem-vindo à Antártica! Pelo menos é isso que eu lhe direi se você conseguir juntar suas economias e desembolsar pelo menos $8.000 para viajar para o Polo Sul. Tecnicamente falando, não há leis aqui, como mencionei antes. Como não é um país, não pode ter leis. A situação lá não é muito diferente de estar em águas internacionais. Se houvesse leis que governassem a Antártica, isso implicaria que ela é um território soberano governado por algum governo ou governos. Desculpe-me por estourar a bolha de todas as pessoas sedentas de poder, mas esse continente não está à disposição. 7 países, Grã-Bretanha, Nova Zelândia, França, Chile, Noruega, Austrália e Argentina têm reivindicações territoriais sobre ele e há pessoas vivendo lá atualmente. Então, como as coisas são feitas na Antártica? Seu status é como uma terra de ninguém e as potências mundiais planejam mantê-la assim. Na realidade, a comunidade científica internacional governa a Antártica, pois são eles que trabalham e operam no continente. No entanto, essa cooperação provavelmente não teria sido possível sem o Tratado da Antártica de 1959, que estabeleceu as bases de como tudo funciona hoje. Para ser sincera, esse tratado não é algo que possa despertar seu interesse. Basicamente, ele afirma que a Antártica deve permanecer neutra e inclui algumas informações básicas sobre seu status territorial. Isso é tudo. Não há realmente nada de útil para o viajante comum, como você e eu. Quando estiver em Roma, faça como os romanos, certo? Antes de ir a algum lugar, é legal saber coisas específicas sobre seu destino, como que em Singapura, mascar chiclete pode causar sérios problemas, ou que no Tajiquistão, homens adultos não são aconselhados a usar shorts em público. Então, imagine que você conseguiu esse dinheiro, comprou a jaqueta mais pesada que conseguiu encontrar e finalmente se aventurou nessa terra. O que você precisa saber e o que deve absolutamente evitar fazer lá? Tudo começa com a forma como você faz suas malas. Uma grande dica para quem visita esse continente é seguir a regra: não leve uma praga na mala. Você deve seguir procedimentos rigorosos para evitar a introdução de espécies não nativas no meio ambiente. A maioria dessas espécies não nativas é de plantas, cerca de 121, incluindo fungos, mas algumas pessoas conseguiram introduzir 72 invertebrados, 8 mamíferos e 3 espécies de pássaros. Agora, há até minhocas na Antártica. Na verdade, toda vez que uma nova espécie chega à Antártica, ela tem todas as chances de se tornar uma espécie invasora, caso sobreviva às temperaturas gélidas. As espécies invasoras geralmente se desenvolvem em novos ambientes porque não têm predadores naturais. Veja a cobra marrom, por exemplo. Essas cobras foram trazidas acidentalmente para Guam no final dos anos 40 ou no início dos anos 50. Sem predadores locais e com muitos pássaros e roedores para comer, seu número disparou. Eles até causaram a extinção de 9 das 11 espécies de pássaros florestais da ilha. Está claro que a reputação negativa das espécies invasoras é bem merecida, tanto para os animais quanto para as plantas. Portanto, para garantir que a lista de plantas na Antártica não cresça, existem regras rígidas de higiene. Tudo o que você levar deve ser lavado, descontaminado e inspecionado diariamente. Por exemplo, todos os velcros que você tiver, eles são um excelente esconderijo para plantas e eles até passarão um aspirador de pó rápido só para garantir que você não esteja deixando entrar nenhuma semente. Quando estiver lá, prepare-se para ficar um pouco sujo. Não é possível tomar um banho de verdade na Antártica. Não importa se você está visitando por um dia ou 50, você simplesmente não pode fazer isso. Não há água encanada, portanto, diga olá aos lenços umedecidos e dê adeus também à descarga dos banheiros. Em suma, ir ao número 2 não é a melhor experiência. Imagine que você abaixa as calças enquanto se agasalha com algumas jaquetas e se acomoda em um balde. Nada de trono de cerâmica para você aqui. Aproveite seu pinico e relembre os tempos em que você era criança. Dentro desse balde há um saco plástico dentro de outro. Depois que o saco interno estiver cheio de resíduos sólidos e papel higiênico, feche-o firmemente com 2 abraçadeiras e, em seguida, enrole o saco externo em volta dele e prenda-o da mesma forma.
Depois disso, o balde é coberto com uma tampa de plástico e enviado para a Nova Zelândia para o descarte adequado. Por que Nova Zelândia? Não sei. Sei que você está curioso, pois só falei sobre a regra número 2. Regra número 1. Regra número 1. Colete seus resíduos em barris de 20 litros. Ao contrário de sua descarga mais séria, esse barril não será enviado para a Nova Zelândia, pois pode ser tratado ali mesmo na base. Quando terminar, não se esqueça de lavar as mãos. Peguei! Você não pode fazer isso, sua princesa. Basta usar o desinfetante para mãos para limpar suas mãos. Agora, se você quiser beber, por favor, não coma a neve. Em primeiro lugar, ela está muito protegida lá. Em segundo lugar, isso só vai piorar sua situação de sede. Há rumores de que, se você comer neve para matar a sede, poderá ficar desidratado, mas isso é mais um mito. Mas o risco de hipotermia é muito real. Portanto, se quiser tomar uma xícara de chá e precisar de água, terá que ferver um pouco de gelo. Não se preocupe, ele não está vencido só porque tem milhões de anos de idade. A fervura será suficiente. A propósito, nada estraga lá, então você nem precisa de uma geladeira para manter os alimentos frescos. Os pesquisadores que vivem lá armazenam seus alimentos do lado de fora, porque em seus acampamentos não há insetos. Por falar em vida selvagem da Antártica, pode ser difícil para você, como turista, avistar alguma criatura na natureza. Mas mesmo que consiga, resista à vontade de alimentá-la. É extremamente proibido alimentar, tocar ou manusear pássaros ou focas. E não se aproxime ou fotografe-os de forma a perturbar seu comportamento. Além disso, seus estômagos podem não gostar do que você tem a oferecer. Outra coisa com a qual você deve ter muito cuidado é o líquen. Quando as pessoas imaginam a Antártica, geralmente imaginam uma neve infinita com uma espiada ocasional de rocha negra por baixo. Mas acredite ou não, há plantas que crescem lá, vários tipos de grama, musgo e líquen. Como essas plantas levam muito tempo para crescer, especialmente com 6 meses de escuridão total e temperaturas que podem chegar a 20 graus Celsius negativos mesmo no verão, tenha cuidado com o local onde você anda. Mantenha-se na neve e não pise no líquen, pois ele é vital para o ecossistema da Antártica. Além disso, não deixe objetos no chão. Há uma regra contra isso para evitar perturbar a biodiversidade local. A neve é tão protegida quanto o líquen. Você não pode pegá-lo ou fazer anjos de neve. Portanto, basicamente, você deve preservar esse precioso material branco. E também não se pode jogar bolas de neve. No entanto, há uma pequena brecha na lei. Há pequenas áreas específicas onde você pode ficar. Você pode quebrar as regras se não houver colônias de pinguins em um raio de 20 quilômetros em um local chamado Portal Point. Tecnicamente, quando você está lá, você está no Reino Unido. Portal Point é um ponto estreito na parte nordeste da Península de Reclus, na costa oeste da terra de Graham. Quando se trata do delicado equilíbrio da Antártica, deixe as pedras em paz também. Lembra-se do efeito borboleta? Até mesmo uma pequena ação pode desencadear uma reação em cadeia. Todo mundo adora uma lembrança, mas se todo mundo levar uma pedra, não sobrará nenhuma. Portanto, apenas um aviso: levar qualquer coisa, pedras, penas, ossos ou até mesmo terra, é extremamente proibido. E se você vir algo feito pelo homem, tire as mãos. Pode ser um equipamento científico. Se você encontrar algo legal, como um fóssil, tire uma foto e anote o local onde o encontrou. Os cientistas apreciarão isso muito mais do que você. E além disso, você terá uma foto incrível. É uma situação em que todos ganham. O Polo Sul é muito mais do que pinguins e neve sem fim. Existe um mundo fantasma escondido dentro dele. Olha, tá bem aqui no globo. Não confunda a Antártida com o Ártico, que fica no topo dos nossos mapas. Bem menor em tamanho e, convenhamos, muito menos misterioso. A camada de gelo que cobre a Antártida tem de 1 a 3 milhas de espessura, o que equivale a até 16 torres Eiffel empilhadas uma em cima da outra. Esse manto gigantesco esconde as verdadeiras características e contornos da terra da Antártida. Ainda sabemos muito pouco sobre esse continente misterioso, e a culpa é do gelo e da neve. Ainda nem sabemos o formato e o tamanho reais desse continente. Mapear a Antártida sem algumas pás gigantes é uma tarefa incrivelmente difícil, mas os satélites aprenderam a penetrar o gelo com suas câmeras e agora sabemos que existe, de fato, uma paisagem enorme, dramática e antiga sob a neve, o fantasma do passado.
Cerca de 90 milhões de anos atrás, a Antártida era um lugar muito mais quente. Na verdade, era uma floresta tropical exuberante, cheia de plantas e provavelmente repleta de vida. Chegou a ter até rios correndo por ela, então veio o gelo. Isso aconteceu há cerca de 34 milhões de anos, durante a transição do Eoceno para o Oligoceno, quando nosso planeta esfriou significativamente. Foi o início de uma das nossas várias eras do gelo. A Terra permaneceu, mas agora estava escondida sob o gelo e a neve, que ficavam cada vez mais espessos. Por um olhar comum, a Antártica se transformou em um deserto branco, vasto, plano e sem características marcantes. O tempo passou. Essa enorme camada de gelo se moveu, alisando e deslocando o solo abaixo dela. Ao longo de milhões de anos, isso mudou a aparência da Terra. Hoje, se olhássemos sobre o gelo, não haveria nenhum sinal do Polo Sul original, exceto em um lugar. Em áreas onde o gelo é especialmente espesso e não se move muito, como na Antártica Oriental, ele acabou agindo de forma oposta. Ele se tornou como um cobertor super grosso que protege a Terra. Normalmente, coisas como o vento ou a chuva desgastam lentamente o solo ao longo do tempo, mudando sua forma. Mas aqui, existe esse cobertor protetor de gelo. Ele impede que esses processos naturais alcancem o que está embaixo. Por isso, o solo permaneceu quase igual por milhões de anos, como se estivesse congelado no tempo. Essa área especial perto das bacias subglaciais Aurora e Schmidt se tornou o fantasma da paisagem da Antártica. Esse lugar mal foi tocado desde que foi coberto pela neve, há 34 milhões de anos. Isso é uma marca histórica. Um lugar que pode nos mostrar como era o solo da Antártica antes de se tornar um pesadelo congelante. Quando os cientistas olharam sobre a Antártica Oriental, eles viram um incrível fantasma, os vestígios dos rios que corriam ali há milhões de anos, vários vales e algumas ilhas pequenas e estranhas, além de 3 grandes pedaços de terra em forma de U. Ei, o que é isso afinal? Veja, os continentes do nosso planeta estão sempre se movendo, deslizando sobre o manto de lava incandescente como cereal no leite incandescente. Ao longo da história, eles se juntaram e se separaram várias vezes. Centenas de milhões de anos atrás, vários continentes faziam parte de um enorme Gondwana. Antártica era Ungaris. Ela costumava ser uma grande massa de terra. Mas quando Gondwana se desfez, o pobre continente foi esticado pelas forças tectônicas. Partes da Terra foram puxadas para longe umas das outras. Ufa! E elas foram separadas. E foi assim que surgiram esses grandes blocos ou pedaços de terra sob grossas camadas de gelo. De qualquer forma, agora os cientistas querem explorar esse fantasma um pouco mais. Mas, para estudá-lo a fundo, eles precisam realmente perfurar o gelo, como usar um canudo para chegar ao fundo de um milkshake grosso. Isso vai ajudá-los a coletar algumas pedras e terra lá de baixo para aprender mais sobre a história e o clima da Terra. A Antártica é o 5º maior continente do mundo, aproximadamente maior do que toda a Europa ou Austrália, competindo em tamanho com toda a América do Sul. Além da Antártica Oriental, falamos que existem várias outras regiões: a Península Antártica, o Polo Sul, a Antártica Ocidental e o Mar de Ross. O continente é basicamente uma caixa de areia congelada. E toda a sua paisagem oculta e misteriosa é, na verdade, menos explorada do que o terreno de Marte. Só sabemos com certeza que, sem o gelo, não seria apenas plano e vazio, mas um mundo inteiro cheio de grandes montanhas e enormes cânions. E até mesmo vulcões em atividade. Alguns desses vulcões são tão enormes que chegam a despontar acima das camadas de neve. Só na Antártica Ocidental existem pelo menos 138 vulcões, embora apenas uns 8 ou 9 estejam ativos atualmente. Um dos mais impressionantes é o Monte Erebus, o vulcão mais ao sul e o mais alto do continente, com cerca de 3.800 metros de altura e que fica profundamente sob a camada de gelo. Esse lugar abriga incríveis e belíssimas cavernas subvulcânicas. As temperaturas lá dentro são quentes o suficiente para usar camiseta. A Península Antártica, ou Antártica Menor, parece um monte de ilhas montanhosas bem abaixo do solo. Ela possui rochas vulcânicas mais recentes, que fazem parte do Círculo de Fogo do Pacífico, que é como um enorme círculo de vulcões e zonas de terremoto ao redor do Oceano Pacífico. A Grande Antártica é uma parte imensa.
quase do tamanho da Austrália. Ela é composta pela Antártica Oriental e pelo Polo Sul. Debaixo do gelo é um lugar de rochas que existem há muito, muito tempo, incluindo aquela zona especial que mencionamos. Você provavelmente sabe que a Antártica é quase desprovida de seres humanos. Não é de se admirar com uma temperatura média de cerca de menos 46 graus Fahrenheit? Mas mesmo que esse lugar seja assustadoramente frio e deserto, a vida ainda resiste. Isso mesmo, no submundo. Em 2017, cientistas encontraram vestígios de DNA de algas, musgos e até possivelmente pequenos animais desconhecidos nas cavernas profundas. Isso significa que, mesmo em condições tão extremas, ainda existem ecossistemas únicos prosperando em pequenos bolsões isolados sob a neve. Houve outra descoberta incrível sobre a plataforma de gelo Ross na Antártica, um ecossistema vibrante vivendo dentro de um rio subterrâneo. Cientistas há muito suspeitam que o subsolo da Antártica deveria ter alguns lagos e rios de água doce. Um dia, um satélite detectou um sulco ali. Eles decidiram explorar o local e usaram uma broca de água quente para derreter o gelo e abrir caminho. Quando chegaram ao submundo, eles lançaram uma câmera em um desses rios de água doce escondidos. E, a princípio, acharam que encontrariam apenas algumas pedras ou algo assim. Mas, em vez disso, deram de cara com centenas de anfípodes. Criaturinhas parecidas com camarões. Os pequeninos imediatamente se aglomeraram ao redor da lente. Os camarõezinhos bloquearam a câmera e os cientistas não conseguiram ver o que queriam. Bem engraçado, mas pelo menos isso significa que realmente existe um ecossistema importante nas profundezas da Antártica. Agora eles vão explorar esse lugar. E tudo isso é só o começo desse submundo misterioso. A neve da Antártica também esconde o cânion mais profundo da Terra, sob a geleira Denman. E aí? A Fossa das Marianas ainda é o ponto mais profundo da Terra, mas geologicamente falando, ela faz parte da crosta oceânica. Além disso, em 1958, exploradores encontraram uma enorme cadeia de montanhas sobre o gelo, tão grande e alta quanto os famosos Alpes. A cadeia se estendia por cerca de 1.200 quilômetros, com picos de até 2,7 quilômetros de altura. E toda essa grandiosidade está enterrada sob toneladas de gelo. Quem sabe o que mais podemos encontrar por lá? A Antártica guarda cerca de 60% de toda a água doce do nosso planeta, o que significa que seria bem ruim se ela derretesse. Por exemplo, existe o chamado Glaciar do Juízo Final, oficialmente conhecido como Glaciar Thwaites. É uma enorme formação de gelo mais ou menos do tamanho da Flórida e está derretendo neste exato momento. Todos os anos, o nível do mar sobe 4% por causa dele. Se esse cara derreter completamente, o nível do mar no mundo todo vai subir cerca de 60 centímetros, o que pode não parecer muito, mas seria catastrófico para as áreas costeiras. Felizmente, os pesquisadores descobriram que, mesmo que a plataforma de gelo dele colapse nos próximos 50 anos, o glaciar em si não recuaria tão rápido quanto eles temiam. Ele ainda está perdendo gelo rapidamente, mas seria um processo bem lento. Dizem que é mais rápido chegar a alguém na Estação Espacial Internacional do que evacuar alguém da Antártica no inverno em caso de emergência. Portanto, se você está se perguntando como é ser um astronauta, mas não está pronto para deixar a Terra, considere a carreira de um explorador da Antártica. As condições desérticas ao redor do Polo Sul são muito parecidas com as de Marte. A temperatura mais baixa já registrada aqui foi de quase menos 89 graus Celsius. É possível encontrar mais meteoritos aqui do que em qualquer outro lugar da Terra. Além disso, não há luz solar aqui durante 6 meses por ano, assim como no espaço o tempo todo. Assim, os cientistas da NASA usam essa terra para testar seus robôs espaciais, projetar os melhores planos de refeições para astronautas e saber qual seria a sensação de voar para outro planeta em completo isolamento. As primeiras pessoas vieram para cá para passar o inverno inteiro em 1899. Todas as 10 pessoas moravam em uma pequena cabana feita de madeira de pinho que tinha o tamanho aproximado de 2 quartos. As janelas eram fechadas com tábuas e o teto era coberto com peles de foca. Um carvão pesado segurava o teto para impedir que o vento o levasse. Embora tenha sido difícil, todos os homens sobreviveram, com exceção de um. Mais de 100 anos depois, a pequena cabana ainda está de pé e é a construção mais antiga da Antártica. Atualmente, a Antártica tem mais de 40 estações de pesquisa que ficam abertas o ano todo e cerca de 60 outras que são usadas somente durante os meses mais quentes. No verão, até 5.000 pessoas vivem aqui fazendo suas pesquisas.
Os locais onde elas ficam são muito mais confortáveis do que costumavam ser. Não há mais necessidade de usar peles de foca. A futurística estação Princess Elizabeth da Bélgica se mantém aquecida usando a luz solar e o calor das pessoas e dos aparelhos elétricos. Ela é coberta de metal brilhante, construída sobre rochas fortes, com paredes que têm mais de meio metro de espessura. Essas paredes têm 9 camadas de materiais diferentes, como lã, papel e madeira. A temperatura interna permanece em confortáveis 20 graus Celsius, mesmo quando está congelando a menos 50 graus Celsius do lado de fora. A estação ecológica usa turbinas eólicas e painéis solares para gerar energia e produz mais energia do que realmente precisa. A estação Comandante Ferraz, no Brasil, é dividida em 3 níveis, como se fosse um hotel temático. A parte superior tem 9 metros de altura e possui quartos, restaurantes e outras instalações para se viver confortavelmente. A parte do meio, que tem quase 6 metros de altura, é usada para experimentos científicos e manutenção. A parte mais baixa, com cerca de 2 metros de altura, é onde eles armazenam objetos e estacionam veículos. Ela também tem salas de videoconferência, bibliotecas e salas de estar. A altura da estação pode ser ajustada de acordo com a temperatura e o derretimento do gelo, de modo que ela permaneça segura e confortável para as pessoas que vivem nela. Esse design também ajuda a minimizar o impacto sobre toda a vida selvagem ao redor. Outra estação interessante é a Estação de Pesquisa Antártica Rayleigh 6, da Grã-Bretanha, que parece um robô do filme Guerra nas Estrelas. Ela é composta por 8 seções separadas. A estação fica sobre pernas altas, que permitem que o vento sopre a neve para longe. Dessa forma, ela não fica presa ao chão. A parte inferior tem um formato de trenós, para que possa mover a estação quando necessário. E isso é importante porque ela fica em uma enorme geleira em movimento, que a empurra lentamente em direção ao mar. Os trenós da estação permitem que ela seja movida de volta regularmente para estudos importantes, como a observação da atmosfera. Essa é a primeira estação de pesquisa que pode ser totalmente movida dessa forma. Alguns cientistas não ficam em estações de pesquisa, mas vivem em tendas no gelo durante dias. Eles passam cerca de metade do tempo presos dentro delas, porque o vento sopra grandes quantidades de neve sobre as tendas e bloqueia a saída. Dizem que a sensação é de estar explorando o espaço. Uma questão terrena, no entanto, é como eles usam o banheiro quando estão explorando a Antártica e não em uma estação de pesquisa. Não há banheiros de verdade, a menos que você leve ou faça um. Alguns exploradores usam uma barraca especial só para isso ou constroem paredes de neve ou iglus para ter privacidade. Todos os resíduos devem ser levados consigo quando retornam à estação de pesquisa. De acordo com o sistema do Tratado da Antártica, que regulamenta todas as atividades humanas, não se pode simplesmente deixar resíduos na natureza. Isso pode prejudicar o meio ambiente local. Portanto, no final da temporada, eles enviam o lixo de volta para seu país de origem em contêineres especiais para que nada permaneça na Antártica. Cada estação de pesquisa obtém sua água doce de maneiras diferentes. No passado, as pessoas tinham que colocar neve e gelo em grandes tanques e depois aquecê-los para derretê-los e transformá-los em água. Agora, a maioria das pessoas bombeia a água de um lago que se forma quando o gelo derrete e a armazena em um prédio aquecido. Em média, uma estação precisa de cerca de 10.000 a 14.000 litros de água por dia. Para economizar água, os banhos só podem ser de 3 minutos. Quando a água está acabando, elas só podem tomar banho a cada 2 ou 3 dias. Construir novas edificações na Antártica não é exatamente fácil por causa da neve, que pode se acumular até a altura de um prédio de um andar, dos ventos super fortes que sopram a 130 km por hora, com rajadas ainda mais rápidas, e das temperaturas que caem drasticamente. O clima só permite o transporte por cerca de 12 semanas a cada verão, portanto, algumas estações levam anos para serem concluídas. Armazenar tudo quando chega também é complicado, pois não há muito espaço e o clima é extremo. A maioria dos materiais fica em seus contêineres de transporte e, para os materiais que precisam ficar aquecidos, são trazidos contêineres especiais de armazenamento aquecido. Portanto, os arquitetos precisam ser criativos nos projetos e tentar usar menos material de construção. A base polar Bharati, da Índia, por exemplo, é feita de 134 contêineres de transporte. Esses contêineres foram usados para levar os materiais para a Antártica e, em seguida, tornaram-se parte do próprio edifício, cobertos com um revestimento isolante especial para mantê-lo aquecido. No futuro, os cientistas poderão construir bases na Antártica que não precisem de muito material externo.
Em 2009, David Garcia, da empresa dinamarquesa Map Architects, teve uma ideia interessante chamada Iceberg Living Station, que consistia em uma base com muitos cômodos, grande o suficiente para 100 pessoas, escavada diretamente na neve compactada, ou em icebergs que se soltaram da plataforma de gelo. Um grupo de cientistas de diferentes países passou 26 semanas juntos na estação de pesquisa de Rotera. Entre eles estavam 2 americanos, um mecânico islandês, alguns alemães, alguns escoceses e um falante de galês. Eles raramente tinham a chance de entrar em contato com seus entes queridos em casa, porque era muito caro ligar pelo telefone via satélite, com apenas um ao outro como companhia e sem muitas coisas para fazer para se divertir. Eles conversaram muito durante o trabalho, nos intervalos e enquanto jogavam sinuca. Discutiam sobre tudo, principalmente sobre o clima, como o clima selvagem e os icebergs. Todos usavam o inglês para se comunicar. Com o tempo, seus sotaques começaram a mudar. Eles não perceberam no início, mas fizeram parte de um experimento em que gravavam suas vozes regularmente. Eles diziam as mesmas 29 palavras básicas, como comida e café. Quando as gravações foram enviadas para uma equipe na Alemanha, eles descobriram que algumas das palavras eram pronunciadas de forma diferente. Ficou claro que um novo sotaque estava começando a se formar. Eles começaram a pronunciar o som ou em palavras como flow e disco de forma diferente. Normalmente, pronunciamos o som na parte de trás da garganta e, no caso deles, ele se deslocou para a parte da frente da boca. 6 meses não é um período tão longo quando se trata de mudanças no idioma, mas essas coisas acontecem quando as pessoas ficam isoladas das outras. Quando conversam muito entre si, lembram-se do som da outra pessoa e começam a copiá-lo sem perceber. Isso pode nos ajudar a entender por que o inglês americano e o britânico se tornaram tão diferentes. As pessoas no Mayflower estavam em circunstâncias semelhantes. Estavam isoladas quando viajaram para a América do Norte. Se você quiser falar como um invernista da Antártica, aqui estão algumas das gírias que você pode aprender rapidamente. Fodplod significa catar lixo. Fod significa detritos de objetos estranhos. Se alguém lhe disser que hoje é um Dingle Day, significa que o céu estava azul e limpo. Um smoko é um intervalo para chá ou café. Gonk significa dormir. E meu favorito absoluto é Foxhead, que significa a noite do cinema de base. A maior região vulcânica da Terra não está na África ou no Japão, mas sob o gelo da Antártica. Os cientistas descobriram 138 vulcões em sua parte ocidental, e se eles decidirem se tornar selvagens, você certamente perceberá. Afinal, podem derreter grandes quantidades de gelo que se deslocarão para o oceano, aumentarão seu nível e tornarão nosso planeta inabitável para os seres humanos. Mas antes de arrumar suas coisas para voar para outro planeta, ouça. Apenas 2 dos vulcões da Antártica são oficialmente classificados como ativos atualmente, e seria necessária uma série de erupções década após década para causar um impacto sério em todo o mundo. O Monte Erebus, um dos 2 vulcões da Antártica atualmente em atividade, ostenta orgulhosamente o título de ativo mais ao sul do mundo. Ele está em erupção contínua desde pelo menos 1972. Emite plumas de gás e vapor, e às vezes até lança rochas, algo que os cientistas chamam de erupções estrombolianas. Uma de suas características mais interessantes é um lago de lava em uma de suas crateras no cume, com um material derretido na superfície. Esse tipo de lago é bastante raro, porque precisa de certas condições para garantir que a superfície nunca congele. O segundo vulcão ativo é a Ilha Decepção, uma massa de terra em forma de ferradura. Na verdade, é a caldeira de um deles que entrou em erupção pela última vez há mais de 50 anos. Os cientistas que o monitoram dizem que ele não deve entrar em atividade tão cedo. A Antártica também tem muitas fumarolas. Essas são aberturas vulcânicas que liberam gases e vapores no ar. Nas condições certas, podem expelir material suficiente para construir torres de gelo fumarólico de até 3 metros de altura. Os pesquisadores ficam de olho nos vulcões da Antártica com sismômetros que detectam quando a Terra começa a tremer devido à atividade vulcânica. Às vezes, também usam tecnologia mais complicada, mas tudo isso é realmente desafiador devido à distância dessa região polar e à dificuldade de chegar lá. É por isso que ninguém pode prever quando um dos vulcões do continente que está dormindo poderá entrar em erupção. Podemos adivinhar como seria esse despertar se analisarmos os eventos de quase 20 mil anos atrás. Então, vamos lá? Um dos vulcões adormecidos da Antártica, o Monte Takae, teve uma série de erupções e expeliu uma boa quantidade de halogênios ricos em ozônio naquela época. Alguns cientistas dizem que esses eventos aqueceram o hemisfério sul. As geleiras começaram a derreter e ajudaram a terminar a última era glacial.
Para que esses eventos se repitam, precisaríamos de uma série de erupções com substâncias ricas em halogênios de um ou mais vulcões que agora estão acima do gelo. É um cenário improvável, mas como já aconteceu no passado, não é totalmente impossível. Quanto aos que se escondem sob uma espessa camada de gelo, parece que seus gases dificilmente chegariam à atmosfera, mas seriam fortes o suficiente para derreter enormes cavernas na base do gelo e produzir uma grande quantidade de água derretida. O manto de gelo da Antártica Ocidental é úmido e não está congelado em seu leito, portanto essa água derretida funcionaria como um lubrificante e colocaria o gelo sobreposto em movimento em breve. O volume de água que até mesmo um grande vulcão geraria dessa forma não é nada comparado à quantidade de gelo acima dele, portanto uma única erupção não faria diferença. Mas vários vulcões em atividade perto ou embaixo de qualquer um dos grandes fluxos de gelo da Antártica Ocidental fariam. Essas correntes são rios de gelo que levam a maior parte da água congelada da Antártica para o oceano. Se elas mudarem sua velocidade e trouxerem quantidades incomuns de água para o oceano, seu nível aumentará. À medida que o gelo se torna cada vez mais fino, haverá mais e mais novas erupções. Os cientistas chamam isso de efeito de fuga. Algo parecido ocorreu na Islândia. O número delas aumentou quando as geleiras começaram a recuar no final da última era glacial. Portanto, parece que, para que haja mudanças maciças, vários vulcões poderosos acima do gelo com gases cheios de halogênios precisam entrar em atividade com poucas décadas de diferença e permanecer fortes por muitas dezenas ou centenas de anos. A Antártica armazena cerca de 80% de toda a água doce do mundo, e se toda ela fosse derretida, o nível global do mar aumentaria em quase 60 metros. E então teríamos que procurar um novo planeta para viver. Mas esse é um cenário improvável. É mais provável que as erupções sob o gelo lubrifiquem as correntes e levem a água para o oceano, mas isso não seria o fim do mundo. No entanto, um supervulcão muito forte, bastante furioso, poderia fazer isso, o que já aconteceu no passado. Há mais de 200 milhões de anos, o mundo passou por uma grande transformação. Não com uma, nem com duas, mas 4 erupções vulcânicas maciças em grandes pulsos. O supervulcão chamado Kemp estava entrando em atividade repetidamente há 600 mil anos. Tudo aconteceu em Wrangellia, um grande pedaço de terra que costumava ser um vulcão supermassivo que se estendia pelo que hoje é a Colômbia Britânica e o Alasca. E não foram a lava ou as cinzas vulcânicas que arruinaram o meio ambiente. A erupção fez os níveis de carbono dispararem. O planeta nunca mais seria o mesmo. Essa atividade vulcânica pode ter ajudado os dinossauros a se transformarem de criaturas do tamanho de gatos em gigantes que vimos em Jurassic Park. E deu início a uma estação chuvosa de 2 milhões de anos, o que fez com que o mundo inteiro ficasse quente e úmido, e os dinossauros adoraram. Os pesquisadores mergulharam fundo nas camadas de sedimentos sob um antigo lago na Ásia para descobrir esses segredos. Eles encontraram traços de cinzas vulcânicas e mercúrio, sinais claros dessas erupções épicas. Havia assinaturas de carbono mostrando enormes picos nos níveis de dióxido de carbono. Isso fez com que a atmosfera ficasse tostada e a chuva caísse. A má notícia é que outra erupção como essa pode acontecer. O supervulcão sob o Parque Nacional de Yellowstone está dormente há quase 70 mil anos. Mas se acordar, será muito mais catastrófico do que a atividade vulcânica do Monte St. Helens, em 1980. Ela é considerada a mais desastrosa da história dos Estados Unidos. Isso ocorreu após 2 meses de terremotos e injeção de magma abaixo do vulcão, que enfraqueceu e destruiu toda a face norte da montanha. A coluna de erupção atingiu mais de 24.300 metros na atmosfera e espalhou cinzas por 11 estados dos Estados Unidos e várias províncias canadenses. A última erupção do Yellowstone foi 1000 vezes maior que essa. O solo acima da região fica em um ponto quente feito de rocha derretida e semi-molhada chamada magma. Esse material flui para uma câmara abaixo do parque, entre 6 e 9 quilômetros de profundidade, fazendo com que o solo inche como um balão. Mas depois, ao esfriar, o solo volta ao seu estado normal. Os observadores de vulcões estão atentos a isso há um século e notaram que o solo se elevou cerca de 25 centímetros há cerca de 20 anos. Mas desde 2010 está voltando a descer. Especialistas dizem que não há grandes erupções no horizonte, portanto o dia do juízo final não está chegando tão cedo. Mas ultimamente há alguma atividade subterrânea acontecendo, o que nos mantém interessados. Como os seres humanos não estiveram por perto para testemunhar cada pequena coisa que Yellowstone faz, é um pouco difícil dizer com certeza o que está acontecendo lá embaixo.
O parque teve algumas erupções épicas nos últimos 2 milhões de anos, que aconteceram como um relógio, com intervalos de 600 a 800 mil anos entre elas. A última grande ocorreu há cerca de 640 mil anos e basicamente remodelou toda a paisagem, espalhando cinzas e detritos até a Louisiana. Ainda hoje é possível ver as consequências dela na caldeira de Yellowstone. Os especialistas dizem que uma erupção maciça como essa é um cenário improvável. É mais provável que vejamos as de vapor e água quente ou fluxos de lava. Quando e com que força despertará continua sendo um mistério para os cientistas. Todos nós já sonhamos em visitar o Ártico e testemunhar as maravilhas naturais dos ursos polares brincando em blocos de gelo, ou da aurora boreal dançando no céu. Bem, lamento informá-lo, mas você não encontrará nenhum turista indo para a Antártida tão cedo. Por quê, você pergunta? Vamos nos aprofundar no assunto. Em primeiro lugar, onde fica a Antártida? Ela está localizada no hemisfério sul, especificamente no Polo Sul. O Oceano Antártico a circunda, e a maior parte do continente é coberta por gelo, o que o torna um dos lugares mais remotos e gelados da Terra. Agora, você já conheceu alguém que visitou a Antártida? Provavelmente não. É um dos lugares menos visitados do planeta e apenas alguns poucos exploradores sortudos viram seu interior, que é composto principalmente de geleiras e campos de gelo. Mas acredite em mim quando digo que a vida selvagem e o cenário são de outro mundo. Por que você não deve viajar para a Antártida? Bem, para começar, o meio ambiente é incrivelmente frágil e pode ser facilmente danificado. Além disso, não há populações humanas nativas no continente. Portanto, sua viagem seria basicamente como visitar uma ilha desabitada. E não vamos nos esquecer de que esse também é um dos destinos mais caros para se viajar. Apesar de tudo isso, a Antártida não é exatamente protegida como uma fortaleza, mas existe um acordo internacional chamado Tratado da Antártida. Esse tratado foi negociado para evitar qualquer atividade indesejada no continente e proíbe algumas formas de testes feitos lá pelos Estados-membros. Mas o principal motivo pelo qual não podemos simplesmente entrar na Antártida é que ela tem um ecossistema delicado que precisa ser protegido. O tratado estabelece que a Antártida deve ser usada somente para fins pacíficos e deve estar livre de qualquer atividade humana que possa prejudicar o meio ambiente. Os cientistas ainda estão aprendendo sobre o ecossistema único do continente, e nossas atividades e máquinas podem perturbar o delicado equilíbrio que existe lá. Se você ainda está ansioso para ir à Antártida, obter permissão não é exatamente um passeio no parque. Os cidadãos americanos, por exemplo, precisam preencher um formulário especial e enviá-lo ao Office of Ocean and Polar Affairs. E uma vez lá, você precisará seguir algumas diretrizes rígidas para proteger o meio ambiente, como não perturbar a vida selvagem, nem levar lembranças como pedras, plantas ou animais. Tecnicamente, é possível viver na Antártida? Embora não existam leis que proíbam as pessoas de morar lá permanentemente, é um ambiente muito inóspito e inadequado para a habitação humana. As temperaturas podem chegar a menos de 60 graus Celsius, o que torna quase impossível a sobrevivência de qualquer pessoa sem um equipamento e a experiência adequados. Além disso, o pedaço de terra mais próximo fica a mais de 1.500 quilômetros de distância, o que tornaria os habitantes completamente isolados do resto do mundo. Quem sabe, talvez um dia tenhamos a chance de visitar esse continente único e fascinante. Mas até lá, vamos admirá-lo de longe. Vamos falar um pouco sobre a descoberta da Antártida. Ao contrário de outros lugares que já eram habitados, a Antártida nunca teve uma população humana nativa. Os filósofos da Grécia Antiga tiveram uma ideia sobre o continente e o chamaram de Antiarctos, que significa oposto ao urso. Os ursos a que ele se refere não são os polares, mas sim as constelações do Grande e do Pequeno Urso, que só podem ser observadas no hemisfério norte. Como resultado, o termo significa o oposto de a terra do urso. As viagens de caça às baleias e focas no final do século XVIII e início do século XIX se aventuravam mais ao sul ao contornar o Cabo Horn, na ponta da América do Sul. Sabia-se que ir mais ao sul geralmente significava ventos mais fortes, mas também o risco de atingir gelo flutuante de todos os tamanhos e de ventos e mares que poderiam ser perigosos para o navio e a tripulação. O capitão James Cook foi o primeiro a cruzar o Círculo Polar Antártico em 17 de janeiro de 1773, na região do Mar de Ross.
Um ano mais tarde, ele chegou a um ponto mais ao norte e, embora não tenha avistado terra, chegou a uma distância de 80 quilômetros e viu depósitos de rocha presos em icebergs, o que indicava a existência de uma terra mais ao sul. O primeiro avistamento da Antártida é amplamente reconhecido como tendo ocorrido em janeiro de 1820, durante a viagem de 2 navios, sob o comando do capitão Fabian Gottlieb von Bellingshausen, como parte de uma expedição exploratória de 2 anos ao redor do mundo para descobrir novas terras. Os navios do capitão foram os primeiros a cruzar o Círculo Polar Antártico desde Cook. O primeiro desembarque indiscutível na Antártida só aconteceu muito mais tarde, em 24 de janeiro de 1895, no Cabo Adare, durante a viagem de caça-baleias do navio Antarctic, liderado por Henrik Bull. Um pequeno barco com 6 ou possivelmente 7 homens a bordo remou até a costa em condições calmas. Talvez você não acredite, mas a Antártida é, na verdade, um deserto. Com todo aquele gelo, é de se esperar que seja como um país das maravilhas no inverno, com lutas de bolas de neve e chocolate quente o dia todo. Quando pensamos em desertos, imaginamos camelos, cactos e pessoas lutando para encontrar água. Mas na Antártida, a história é totalmente diferente. A luta não é para encontrar água, mas para encontrar qualquer coisa que não esteja coberta de gelo. E a média de chuvas foi de pouco mais de 10 milímetros nos últimos 30 anos. Isso é como algumas gotas de chuva em comparação com o que estamos acostumados. Portanto, tecnicamente, não são as dunas ou o calor escaldante que tornam um deserto, bem, um deserto. É a falta de precipitação. Mas não se preocupe se algum dia você se perder na Antártida. Não precisará se preocupar em ficar com sede. Só não se esqueça de levar um casaco e luvas, pois o frio é suficiente para transformá-lo em um picolé. A Antártida não é apenas um dos lugares mais secos da Terra, mas também o mais frio, o mais ventoso e o mais alto. Os pinguins e os cientistas de lá muitas vezes se encontram em uma situação complicada quando se trata de tempo. Diferentemente do resto de nós neste grande planeta azul, não há fuso horário na Antártida. Todas as linhas de longitude se encontram em um único ponto no Polo Sul, o que faz com que seja um pouco complicado tentar descobrir que horas são. Agora, você deve estar pensando, mas como os cientistas e pesquisadores controlam o tempo lá embaixo? Boa pergunta. Normalmente, eles seguem o fuso horário do país de onde partiram. No entanto, com estações de todo o mundo na Península Antártida, as coisas podem ficar um pouco malucas. Imagine tentar se coordenar com os países vizinhos sem acordá-los acidentalmente no meio da noite. Você pode pensar que pouca coisa poderia sobreviver em um lugar onde a temperatura é extremamente fria, o sol mal aparece e o vento pode levá-lo para longe mais rápido do que uma erva daninha. Bem, como em muitos lugares da Terra, a vida encontrou um caminho na Antártida também. Acredite ou não, esse continente congelado está fervilhando de atividade. É o lar de bilhões de krill que, por sua vez, atraem muitas focas e mais pinguins do que você pode imaginar. Mas não se deixe enganar por sua aparência fofa e engraçada. Os pinguins são os melhores nadadores, com um corpo aerodinâmico capaz de deixar os vencedores de medalhas olímpicas com inveja. Eles chegam à costa para se reproduzir e relaxar, mas seu verdadeiro talento é roubar pedrinhas uns dos outros e formar grupos matematicamente precisos para se manterem aquecidos. A Antártida também é o lar da maior espécie de pinguim da Terra. É o chamado pinguim imperador. Certamente, essas criaturas são aves que não voam, mas isso não significa que não possam saltar. De fato, alguns deles podem saltar até 3 metros. E não vamos nos esquecer das focas, com seu corpo peludo e sons especiais. Esses mamíferos marinhos são protegidos pelo Tratado da Antártida e também prosperam nas águas gélidas do Oceano Antártico. Mas as verdadeiras estrelas do show são as baleias. Durante o verão antártico, essas enormes criaturas aparecem em massa para se alimentar do abundante krill. É realmente como um buffet de baleias por lá.